todo mundo já se sentou, né? Boa tarde, bem-vindos à Casa Pública. Para quem não conhece, aqui é um centro de discussão e produção de jornalismo no Brasil e na América Latina. Hoje a gente vai começar o papo com um tema muito importante, né, em ano de eleição. A gente vai falar com os caçadores de boatos. Vai até para além do que muitos conhecem como fact-checking. Eles são as pessoas que estão ali na linha de frente catando aquelas notícias que chegam por correntes no seu celular, aquelas coisas que você quer desmentir e não sabe como, e eles vão lá e te trazem a verdade. Então, hoje vai ser um papo bem bacana. É uma honra ter vocês dois aqui, obrigada. E quem vai comandar o papo hoje é a Patrícia Figueiredo, a nossa repórter do Truco. Só explicar uma coisa, antes de passar para você, que sempre surge dúvida sobre isso. Eu tenho aqui a prancheta, né? Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão e me chamar. Eu vou entregar a prancheta para você, você coloca a sua pergunta e seu nome completo, e eu vou colocando a pergunta de acordo com o tema que for discutido. Nem sempre a pergunta vai entrar, é de acordo com o tema que está sendo discutido na hora, a gente vai filtrando e colocando e costurando dentro da entrevista, porque ela funciona como uma entrevista ao vivo, né? Então, o formato é um pouco diferente. Então, é só levantar a mão que eu venho até você. Obrigada. Olá. Tá me ouvindo? Tá bom? Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença de todos vocês. É muito legal ver tanta gente aqui interessada em falar sobre esse assunto. A gente tem aqui o Edgar, que é do site boatos.org, e o Gilmar, que cuida do E-Farsas, não dá para ver, né? A propaganda. E a gente aqui do Truco, que é o projeto de fact-checking dentro da agência pública. E eu acho que vale a pena a gente começar falando do começo, né? Começar do começo. Como vocês começaram, desde quando vocês estão fazendo o que vocês fazem, e como funciona o site de vocês, qual que é o esquema de trabalho do dia a dia, com tantas publicações por dia que vocês têm. Vou deixar para o Gilmar começar aqui, que ele é mais antigo. Ele é primeiro. Sou mais velho? Você está me chamando de velho? Mais antigo no mundo também, né? Bom, eu comecei em 2002 com efarsas.com, curiosamente no dia 1º de abril, no dia da mentira, mas ele surgiu um pouquinho antes, quando os e-mails ainda eram muito fortes, as correntes por e-mail, e eu recebia muitos e-mails de repasse para o maior número de pessoas. Aquela menina que está com câncer, para cada e-mail repassado, a América Online vai ajudar com 5 centavos. E aí eu repassava para as outras pessoas, achando que estava fazendo uma boa ação. E um dia eu resolvi pesquisar. Eu falei, será que é verdade mesmo isso? Na época, a América Online ainda estava aqui no Brasil. Eu entrei em contato com eles. E eles me responderam dizendo que era mentira aquela história, que eles não estavam ajudando ninguém. Se eles estivessem ajudando, todo mundo ia saber, porque eles iam fazer uma propaganda enorme em cima disso. E a partir dessa pesquisa, eu comecei a devolver para meus amigos, olha, isso aqui é mentira, por causa disso, disso, disso. Aí os amigos começaram a mandar, já que você é espertão, já que você é sabido, vou começar a te mandar umas fotos agora para você ver se é verdade. E aí eu comecei a pesquisar e devolver para os amigos se aquilo era verdade ou não. Até que um dia eu resolvi juntar isso tudo num endereço só e criei o efarsas.com, e curiosamente no dia 1º de abril. E a partir daí eu estou fazendo aí esse trabalho que na época não tinha nem nome, porque o meu site foi um dos pioneiros aqui no Brasil a fazer isso. Agora tem o trabalho de fact-checking, né? E o boato se tornou fake news. Mas na minha época, quando a internet era toda mato ainda, eu não tinha um nome para isso. A ideia do site era mostrar que, usando apenas as ferramentas da própria internet, com a internet como ferramenta, você pode desmentir as histórias que circulam nela. E que qualquer um pode fazer isso, né? Estão me ouvindo bem? O meu trabalho começou 11 anos, pelos meus cálculos aqui, se eu não estiver errado, depois que o Gilmar. Eu trabalhava na época... 2012, eu trabalhei com jornalista de tecnologia em alguns veículos, trabalhei no UOL em São Paulo, depois fui para Brasília e comecei a trabalhar na EBC. E no meio da apuração de pautas, eu comecei a notar que as pessoas, de fato, já naquela época, desde antes, como o Gilmar pode mostrar, compartilhavam muitas notícias falsas na internet. E, ao mesmo tempo, eu não via tantas fontes jornalísticas, por assim dizer, que desmentiam essas histórias. Na época, se for pensar, eu acho que tinha o E-Farsas,
tinha o quatrocantos.com, não sei se vocês conhecem. Tinha alguns outros sites mais segmentados, mas eu não via ninguém da grande mídia acreditável. Acho que o boato poderia ser uma notícia, ou desmentir boato poderia se tornar conteúdo jornalístico. Eu fiquei incomodado por 2012 em relação a isso, e a um ponto que eu queria ter um projeto próprio de jornalismo para além do que eu fazia no dia a dia, para chamar de meu, por assim dizer. Em 2013 surgiu a ideia bem despretensiosa, eu não tinha a mínima ideia da dimensão que as fake news poderiam tomar, no sentido de influenciar a opinião pública, influenciar pessoas em eleições, influenciar formas que a pessoa pode tratar uma doença grave. Não tinha dimensão de nada disso. Simplesmente comecei escrevendo e aí, a partir daí, eu fui entrando nesse mundo que acho que 5 anos depois eu sei um pouquinho mais sobre isso. E eu acho que é uma coisa muito legal falar que vocês dois não vivem só disso, vocês fazem outras coisas além disso. E eu acho, para mim, é muito impressionante pensar o quanto vocês recebem de mensagem, o quanto vocês recebem de coisa, como vocês conseguem administrar essa quantidade que eu imagino ser muito grande de mensagens, de sugestões, como que vocês organizam o dia a dia do site para ter posts, que eu sei que todo dia tem post, toda hora tem notícia que já foi checada circulando de novo. Como que vocês organizam isso? A gente estava até conversando sobre isso aqui antes do nosso papo aqui, que às vezes a gente também tem que tomar cuidado para saber se aquilo está circulando mesmo, né? Se aquilo é um boato de verdade, porque às vezes alguém cria alguma coisa e manda para a gente, e se a gente corre atrás para pesquisar aquilo, a gente pode até estar ajudando a disseminar ainda mais aquele boato, né? Então, o meu método é o seguinte: eu espero um pouquinho para eu saber se tem muita gente compartilhando aquilo, né? E se tem muita gente pedindo para eu pesquisar a respeito desse assunto, várias pessoas pedindo a mesma coisa. Aconteceu há poucos dias sobre a morte do Stallone, dizendo que o Sylvester Stallone tinha morrido, e junto com essa notícia da morte, tinha colocado umas fotos dele já bem velhinho, debilitado, e quando na verdade isso foi tirado do filme Creed 2 agora, que ele faz o papel de um doente e tal. E aí, quando eu recebi essa notícia pela primeira vez no WhatsApp, eu fui procurar no Google, ainda não estavam falando sobre isso. Então eu falei assim, então vou esperar um pouquinho, que pode ser que foi só um cara que inventou e passou para mim e tal. E aí de tarde já estava estourando, estava todo mundo falando sobre isso, né? Exatamente. Eu creio que tanto o Gilmar quanto eu, por conta das nossas outras atividades, a gente tem um número limitado de boatos para desmentir. Se eu pudesse, eu desmentiria 10 boatos por dia, e tem na internet 10 boatos. Só que, digamos que o segundo serviço, após ter acesso à informação, e antes mesmo da fase da checagem, pelo menos eu costumo fazer isso, eu faço uma mensuração de quanto está circulando essa história. E aí até tem algo muito interessante. Essa semana que passou, desmentiram um boato da PM do Rio de Janeiro, revistando crianças na escola. Achei legal, achei hiper legal, vários veículos. Eu acho que o Truco acabou falando, não sei se o Truco não. Eu acho que é a Lupa, alguns veículos falaram, veículos também da grande mídia. Só que eu vou dizer uma coisa sincera, eu não tive acesso a esse boato antes dele ser desmentido. Não sei se você teve. Não chegou para mim também, Também não chegou. Pode ser que não tivesse circulado tanto quanto outros boatos, por exemplo, do Stallone, que depois a gente descobriu um link no Facebook, por mais prosaico que seja esse tipo de boato, que com uma checagem no Google a pessoa conseguiria comprovar que é mentira. Teve uma postagem espanhola que teve 2 milhões de compartilhamentos. Você imagina uma postagem no Facebook com 2 milhões de compartilhamentos. Ou seja, das duas uma. Ou as pessoas têm algum tipo de prazer em disseminar a notícia falsa, ou elas de fato estão chateadas com a morte do Stallone, né? E compartilhando. Quanto a essas crianças, a foto é antiga, né? Sim, é de 94, se eu não me engano, né? E ela está circulando como se fosse recente. Mas é isso. Como a gente tem uma limitação de boatos, por exemplo, o Boatos.org está fazendo 1, 2 ou 3 artigos por dia, no dia que eu resolvo dormir umas 4 horas por dia só. Você podia dormir menos e fazer mais um. Pois podia, se dormisse 2 horas, podia fazer 4 fazer mais um. Né, então. Mas não dá para desmentir tudo que vem. Então, nesse caso, a gente tem que ser seletivo em relação às histórias falsas. E aí a gente usa algumas métricas, como buscar no Google, buscar no Facebook, verificar o quanto as pessoas estão pesquisando, ou mesmo o número de mensagens.
Só para ter uma ideia, eu tenho 3 smartphones no momento, 4, na realidade. Um é o meu smartphone pessoal. Isso que até 2013, meus amigos me criticavam por utilizar só um feature phone, que eu achava muito melhor. Sinceramente, eu prefiro um telefone sem rede. Mas eu uso um smartphone para mim, 3 smartphones para o boatos.org. Então, somando os 3 smartphones, eu recebo 500 mensagens por dia, mais ou menos, e aí, para selecionar boato, é complicado. E você tem outra fonte também, que é o grupo do Facebook, que recebe muita coisa por lá, né? A gente tem um grupo lá no Facebook muito legal, que as pessoas que fazem parte desse grupo, elas também ajudam a pesquisar. Então, elas mesmas já colocam lá a dúvida, outro vem e responde, outro faz uma propaganda política, aí já vira briga de político lá, e aí já muda o assunto. Mas, enfim, é muito legal também que essas pessoas são voluntárias e ajudam bastante na checagem de fatos. E ajuda a chegar as coisas cada vez mais rápido, né? Vocês... Sim, muito mais rápido. Quando você vai ver, já está tudo checado ali. Aí eu faço aquele apanhado, faço uma redação final ali e publico. Oi, agora tá. Legal. O truco, acho que vale a pena também dar uma contextualizada também. O que a gente faz? A gente faz uma checagem de fatos desde 2014. A gente começou com as eleições, então é um pouco diferente o nosso foco. A gente começou checando só a eleição presidencial. Então, a gente fez a eleição de 2014, depois a gente entrou no projeto Truco no Congresso, que a gente checava as frases de parlamentares, deputados e senadores. E aí, desde 2017, a gente está fazendo o truco geral. Então, a gente checa tanto políticos, personalidades da mídia que falam coisas... Nosso grande objetivo é valorizar o debate político. Então, às vezes, não é o mesmo tipo de trabalho que vocês fazem, mas, às vezes, a gente se esbarra também. A gente, às vezes, está recebendo alguma coisa, a gente vai olhar, olha que legal, o Boatos já fez, o E-Farsas também falou sobre isso. Então... Pode acreditar relação. que em 2018 a gente vai se esbarrar muito. A gente vai, com certeza. Vai virar concorrente. Porque, na verdade, a política é um assunto do momento e é uma coisa, inclusive, que eu queria perguntar para você, principalmente para o Gilmar, que viu tantas eleições já rolando. Como que você vê isso agora, desde quando você acha que teve mais visibilidade? Teve alguma mudança que você percebeu desde que você começou a trabalhar com checagens mais políticas? Eu comecei a trabalhar com uma área mais, não tanto focado estritamente para a política, até porque eu não queria que meu site fosse um site político, né? Então, se hoje eu falo de política, amanhã eu vou falar de saúde, depois eu vou falar de esporte e tal. Até eu achei legal quando apareceu o Boatos, que o Boatos se focou também na área política, um assunto que eu não abrangia tanto lá no site. Mas, nas últimas eleições, não teve jeito. E de lá para cá, muitas pessoas que trabalham com política descobriram o poder que tem as fake news. Então, a tendência é que aumente cada vez mais. E eu acredito que agora, em 2018, vai ser uma briga feia. E vai ser uma coisa que já está começando agora. A gente já está desmentindo muita coisa lá sobre política. E eu acredito que vai ser muito pior. E, além disso, ainda tem Copa, né? Todo mundo também. Mas é isso, você falou, como você ressaltou, já tem mentira desde a época do e-mail. Sim, desde o começo. Desde 2002 já tinha. Na época, em 2002, eu já publiquei lá alguma coisa, 2002, 2003, a respeito da poupança fraterna. Você conhece essa história, né? Que o governo ia criar uma poupança que ia ser tudo que você ganhasse, metade ia ficar lá. Se você tivesse 2 apartamentos, você ia ter que dar um também. Sabe, essa história desde aquela época circulando, juntamente com a história de que o governo vai confiscar a sua poupança. Todo ano volta a circular isso. Todo ano aparece a história dizendo que o voto nulo anula a eleição. Ano passado aconteceu uma coisa interessante. Eu recebi um WhatsApp do Sérgio Moro falando que o voto nulo... Você acha que o Sérgio Moro vai ter tempo de ficar mandando WhatsApp para mim? Ele nem me conhece. E pode falar. Só em relação à política, eu creio o boatos.org, o registro do boatos.org foi feito no dia 19 de junho de 2013. Estava até comentando com a Patrícia mais cedo que eu estava registrando o boatos.org, o domínio boatos.org, enquanto a maioria das pessoas estava de olho no Congresso Nacional sendo escalado por muitos manifestantes. Então, a gente nasceu já no momento de efervescência política, mas mesmo assim, de 2013 para 2014, deu para pegar essa
final das mudanças dos boatos, eu coloco como um marco, a partir do acidente do Eduardo Campos nas eleições de 2014, praticamente incendiou as eleições. Uma porque tornou a disputa mais equilibrada e outra porque a morte de um candidato é terreno fértil para muita teoria da conspiração. E aí, uma teoria foi gerando outra, Eu lembro que eles falam, surgiu a história de que o avião foi sabotado, depois que a Dilma tinha proibido a investigação, não é? E depois que foi a Marina que tinha umas coisas nada a ver. Acusaram todos os candidatos de terem matado Eduardo Campos no final, né? Então, cada dia teve um boato a respeito de um deles. E depois de novo com o Teori, quando caiu o avião do Teori, foi a volta dos boatos de avião, né? Exatamente. Tem uma característica interessante que, com certeza, o Gilmar deve notar, que quando um assunto entra no debate público, e hoje, se a gente for pegar o dia de hoje, 24 de fevereiro, o assunto mais falado na mídia é a intervenção federal, aqui no Rio de Janeiro. Pensei que você ia falar que era Pablo Vittar. Não, mas aí não precisa ser hoje, sempre, né? É a intervenção federal no Rio de Janeiro. O que tem aparecido de boato, em 7 dias, o Boatos.org desmentiu 7 boatos a respeito do assunto. E é isso, em janeiro foi febre amarela, no final do ano passado foi a exposição do MAN. O assunto que está em voga no momento, é o que chama atenção, é que atrai mais clique, né? E tem muito site que vive disso, ele inventa uma notícia e torce para que o maior número de pessoas vá lá e acesse aquele site e clique nos banners daquele site. E eu tenho até uma projeção. Normalmente o desmentido é muito menos lido do que a notícia falsa. E tanto o eFarsas como o Boatos.org tem uma audiência razoável, vamos dizer. Eu multiplico por 10, provavelmente dos sites de notícias falsas. Eles têm muito mais visibilidade e o seu desmentido não tem muita força. Há poucos dias eu tentei entender como que uma notícia falsa nasce e como que ela se espalha na internet. Então, eu, no meu grupo do WhatsApp dos nossos moderadores lá do Facebook, a gente criou uma nota de R$50 com a cara do Pablo Vittar. Entenderam? Pablo Vittar, que dá muita visibilidade. Estava tudo programado já, né? Mas a minha ideia nem era tanto que fosse viralizar tanto. Eu só entrei no Twitter e escrevi assim, gente, será que isso é verdade? E publiquei a foto. Rapidinho apareceu um grupo no Facebook dizendo que a Câmara Federal, olha só, ainda escreveram errado, Câmara Federal tinha votado um projeto de lei para colocar o Pablo Vittar na nota de R$50. E a partir daí começou um monte de gente, o site da Metropolitana, vários sites começaram a publicar. Será que é verdade? Será que não é? E o interessante é que eu pude perceber que ninguém conseguiu descobrir a origem do boato, que fui eu. Porque também, quem ia imaginar, né, que eu ia fazer uma besteira dessa? Mas foi sem querer, querendo. E depois que eu publiquei no site explicando qual a importância desse estudo que eu fiz, que a gente fez lá no site, é que outros veículos, por exemplo, o UOL chegou em mim e perguntou, foi você? Então conta pra gente, tal, não sei o quê. Mas assim, o que eu queria dizer é reforçar o que ele disse. O desmentido não tem tanta força, porque a minha publicação que eu fiz explicando a história não chegou nem perto daquela viralização. Eu já tinha visto no Twitter esse post do Gilmar. Até dei um like nele, mas eu sabia do que se tratava. Só que depois do desmentido eu não vi, não. Eu vi que teve uns 300 retweets na nota do Pablo Vittar, mas o desmentido não deve ter tido 30. O desmentido não apareceu. Você quase caiu, você quase checou. Quase que você caiu. Esse aí Checou a nota. Então, uma coisa que eu acho legal que você comentou é que muita gente tentou fazer notícia sobre a nota, mas ninguém conseguiu chegar na origem. E isso acho que é uma dificuldade nossa também. Quando a gente recebe uma mensagem, é muito difícil, às vezes é impossível você saber de onde veio aquilo. Quando vocês conseguem achar, quais são as origens mais comuns? São coisas que vêm traduzidas? São coisas que vocês acham que tem a ver com o momento político para favorecer um ou outro? Ou tem algumas que não favorecem ninguém e não tem explicação? Quais são as motivações por trás que vocês conseguem ver? Existem boatos e boatos, né? Se a gente fosse falar de todos os tipos de fontes, eu acho que não daria, porque o pessoal tem que ir embora às 8 da noite hoje, né? Mas vou dizer basicamente, hoje no Brasil, corrente de WhatsApp que começa como um trote e as pessoas compartilham achando que vai fazer o bem. Aquela história da compartilhar a mensagem para ajudar uma criança. Gente que ganha dinheiro com isso, a pessoa cria um blog num dia, publica uma notícia falsa, tem 1 milhão de cliques, acaba com o blog, cria outro blog, publica outra notícia falsa.
basicamente essas duas fontes são as principais. E tem uns que faz por brincadeira também, né? Por zoeira. Então, começa com um trote e aí acaba, muitas vezes, não é a própria pessoa que criou que acaba multiplicando a informação, mas, por exemplo, uma pessoa que tem influência digital que acreditou no trote e aí multiplicou. Adiante. E você acha que é a mesma coisa? Você falou para mim que tinha algumas notícias, até antes a gente estava conversando, ele me falou que tinha uma checagem que ele fez e depois a mesma corrente começou a circular em italiano. Como que isso acontece num mundo que é tão conectado desse jeito? Você vê coisas que já foram checadas por outros países, aí você faz referência? Sim. Tudo que tem lá, tanto no eFarsa como no Boatos, é tudo referenciado, tudo tem os links lá, não tem nada de eu acho. Estou te ajudando também. Ele é meu concorrente. Eu vou te dar uma nota 50. Beleza, do Pablo Vittar. E assim, a gente nunca coloca lá nada eu acho, a gente coloca sempre referenciado, que é até para ficar mais justo, né? Até porque a gente ia apanhar pra caramba se botar eu acho, se hein? colocar eu acho. E o que a gente estava falando mesmo? Dos boatos que vão para outros lugares ou que vêm de outros lugares. Exato. Eu publiquei há poucos dias atrás a respeito de um político que estava votando para outras pessoas lá no Congresso, porque os vereadores lá, os senadores, os deputados, estavam de folga no Carnaval e deixou que um cara votasse para todo mundo. Essa mesma história voltou na semana seguinte dizendo que esse cara era o filho do Bolsonaro. Mas, na verdade, é uma filmagem da onde que é? Da Ucrânia? Da Ucrânia, que não tem nada a ver com o Brasil. E hoje eu estava vindo para cá e eu vi num site italiano essa mesma história circulando como se fosse um político lá da Itália. Então, quer dizer, não tem muito nacionalidade. O boato nasce aqui, vai para lá, de lá vem para cá. Em inglês também, né? Às vezes a gente vai pesquisar alguma coisa e descobre que nasceu em inglês essa história. E alguém importou para cá. Se for pensar nesse tipo de boato, eu acho que os boatos relacionados à religião, eles nascem muito em inglês porque existe uma certa rede de sites religiosos que, por exemplo, a pessoa publica uma opinião em inglês, aí ela tem uma tradução ou até uma distorção, vai para outro site em inglês, alguém traduz em espanhol, alguém traduz para português, e aí sim, até facilita a checagem de certa forma, porque a gente vai verificar a história já foi desmentida nos Estados Unidos, por exemplo. E aí a gente já consegue ter acesso às fontes de informação, mas se fosse pegar esse tipo de boato, porque a política ela é algo muito segmentado em países, e muito né? local, é difícil muito de local, aplicar em exatamente. qualquer lugar. Mas religião pode pegar, por exemplo, somente algo relacionado ao Oriente Médio ou sei lá, cristãos massacrados no Oriente Médio. Pode procurar que a notícia veio de algum site inglês e nem sempre muito confiável. E saúde também, né? Saúde é outra Saúde coisa que também. é bem internacional. Teve uma história de uma criança que ficou cega, um bebezinho ficou cego, porque o padrinho tirou foto com flash da criança. Isso não tem problema nenhum, você pode tirar foto com flash da criança, só não vai ficar tirando o tempo todo, mas você pode tirar foto com flash, não tem problema. Inclusive o flash até ajuda a detectar câncer na córnea e tal. E essa é uma história que surgiu, apareceu em inglês, mas na verdade é de um site chinês, que outro site copiou nesse site chinês e passou na TV lá na China. Então foi um telefone sem fio. Aí dá para você saber direitinho quem começou essa história lá na China e foi indo até chegar em inglês e depois algum brasileiro traduziu. Isso é legal de fazer, não é? É bacana quando isso acontece. Tem um boato que eu parei de falar nele nas entrevistas porque estava tornando muito repetitivo. Eu acho que eu já estava de saco cheio, mas vou falar hoje. Pode ser que ninguém saiba. Na Copa de 2014, não sei se vocês se lembram, antes da Alemanha ganhar de 7-1 do Brasil, a Alemanha apanhou para ganhar de 2-1 da Argélia nas oitavas de final, na prorrogação. Foi bem difícil o jogo. E o pessoal estava todo mundo torcendo para a Argélia, para eliminar a Alemanha. E para reforçar a simpatia pela Argélia, começou a circular a informação de que eles iam doar todo o dinheiro ganho na Copa do Mundo para os palestinos da faixa de Gaza. Então a história nasceu mais ou menos assim. Tem um jogador da Argélia que se chama Slimani. Ele é um dos jogadores mais conhecidos do país. Ele é um Neymar argelino, dadas as devidas proporções. O que aconteceu? Tinha um perfil fake dele no Facebook e por não ser tão famoso assim, ele não tinha conta verificada. O cara falou isso, eu vou doar o dinheiro para a faixa de Gaza porque eles merecem, está tendo injustiça e blá, 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 blá. Então a gente vai doar o dinheiro. Um blogueiro que é técnico de futebol amador na Alemanha, mas parece que ele é líder de opinião em algum lugar,
publicou essa informação e largou um parabéns aos argelinos, guerreiros. E aí sites segmentados de esporte começaram a dar informação. E aí parou no Daily Mail, e vocês devem imaginar que quando a coisa para no Daily Mail, se espalha pelo mundo todo. Todos os portais, grandes portais brasileiros deram a história. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E eu também cubro esportes, cobri esportes na IBC, na época eu estava cansado, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e comecei a procurar. Por umas 3 horas da manhã eu descobri que o perfil do Slimani era fake e que todo mundo estava acreditando que eles iam doar o dinheiro, sendo que os jogadores da Argélia não são milionários, né? E era uma notícia falsa que a gente acabou desmentindo na época, mas é um bom exemplo. Aconteceu uma coisa interessante assim também com o líder da Coreia, lá, o Kim Jong-un, dizendo que ele tinha baixado uma lei lá na Coreia que todos os homens iam ter que ter o corte de cabelo igual ao dele. Isso saiu até no Jornal da Globo, saiu em vários sites, vários portais. E, na verdade, é uma agência da Coreia que fica nos Estados Unidos. E essa agência ouviu falar essa história, publicou lá. E o pessoal dos Estados Unidos começou a replicar essa história porque uma agência da Coreia do Sul, deu essa notícia. Essa notícia surgiu num papo de boteco lá entre o sindicato, o Partido dos Trabalhadores deles lá. Até colocaram nos comentários do site: você está apoiando o PT, mas é da Coreia, não tem nada a ver com o PT daqui. E foi esse telefone sem fio também, e como foi uma agência grande lá nos Estados Unidos que deu essa notícia, todo mundo começou a compartilhar. Acho que é importante falar também que esses são os boatos que a gente consegue rastrear, que vocês conseguem descobrir a origem. Tem um monte de boato que a gente não tem a menor ideia de quem começou, de onde veio. A gente consegue descobrir que é falso por motivos, assim, pela apuração jornalística mesmo. Mas tem coisa que não tem assinatura. Que vocês não... Um áudio de WhatsApp, como é que você vai conseguir reconhecer alguém que gravou um áudio de WhatsApp? Praticamente o próprio WhatsApp é um ambiente que facilita isso, porque você não tem... como saber quanto está circulando aquela notícia, qual foi a origem, a primeira vez que ela surgiu. Quando surge na internet, assim, no Facebook, às vezes é mais fácil de você rastrear como começou, mas no WhatsApp é meio que uma caixa preta de... E o interessante no fenômeno que acontece com o WhatsApp é que tem muitas pessoas que a porta de entrada para as drogas, digamos assim. A porta de entrada para a internet, para as pessoas, é o WhatsApp, né? Tem muita gente que acha que a internet é o WhatsApp e o Facebook. Então, as pessoas entram lá e começam a receber essas notícias. Gente, olha o que vai acontecer. Dia 16 de fevereiro vai acabar o mundo. Não acabou. Acho que o Brasil não comporta, né, esse evento. Mas não foi agora 16 de fevereiro. Vai ser mais para frente agora, o fim do mundo. Tem uma questão econômica que entra nisso, que é a questão dos planos limitados de acesso, né? Eu não sei até que ponto... Que não cobra o WhatsApp, tem uns que não cobram o WhatsApp. Que não cobra o WhatsApp, por exemplo. Então, as pessoas, de fato, elas só trocam a informação por WhatsApp, mesmo se receber um link de um desmentido, elas não podem clicar porque elas teriam que gastar os créditos do celular. Pode parecer uma coisa simples, mas imagina as pessoas que, de fato, têm dificuldade até de colocar crédito no telefone, acaba se informando. Eu não sei se, nessa batalha contra as fake news, não sei se isso merecia ser repensado também. Ele falou disso aqui, eu lembrei agora uma história que não tem muito a ver, mas tem. O Cid do Não Salvo, não sei se vocês conhecem, é um blog muito famoso aqui no Brasil. E o que ele fez? Ele criou uma conta no Twitter para o pai dele, e ele falou assim para o pai dele: pai, isso aqui é a internet, isso aqui é o Google. Chama meu pai no Google, no Twitter. E aí o pai dele ficou usando esse Twitter por 1 ano sem saber que aquilo era o Twitter. Então ele escrevia lá assim: eu quero comer um churro. Aí as pessoas falavam: tem um churros perto, não sei de onde. Nossa, essa internet é maravilhosa. Tal. E aí o pai dele só parou de usar quando ele procurou lá nesse Twitter, que ele achava que era o Google, ele escreveu assim: como burlar multa de trânsito. Aí as pessoas começaram a escrever: aqui é da Polícia Federal, nós vamos te prender, não sei o quê. Aí ele parou de usar o Twitter. Mas para ele, a internet era aquilo. E para muita gente que está chegando na internet agora, o WhatsApp é a internet para eles, né? Como você falou, vai ser um desafio mesmo, porque as pessoas vão ter que aprender a lidar com o WhatsApp, que é o ambiente que muita gente vai usar para se informar, seja para eleições, seja para febre amarela, seja para qualquer outro assunto que estiver rolando em algum momento. Você falou do negócio da intervenção no Rio. Às vezes é a única saída mesmo de informação. E tem uma crise de identidade, acho que de credibilidade na mídia muito grande, que faz com que o WhatsApp acabe... Ele vira uma coisa mais confiável até do que o cara vê no jornal, do que o cara vê na TV. Como que você percebeu isso ao longo do tempo?
porque antigamente as pessoas confiavam muito mais na TV do que elas confiam hoje, acredito eu. Você sentiu essa mudança ao longo do tempo? Sim, agora não, né? Mas sempre teve isso, mas agora mais forte. Que tem uma conspiração que só quem está na internet sabe. Olha, só a gente aqui sabe, hein? Ó. Só a gente. Agora, ela tocou num assunto interessante, que eu até falo nas minhas palestras, que o boato, geralmente, ele não é datado. Então, por quê? Porque ele pode circular no ano que vem como se fosse algo recente. Então, todo ano você vai ouvir falar assim, olha, voto nulo anula a eleição. Tome cuidado. O presidente cancelou o carnaval, né? Todo ano. Porque é a mesma história de outros anos atrás que volta a circular agora como se fosse recente. E a gente não tem muito como rastrear isso. Tem uma questão até de debate no WhatsApp que já me perguntaram o que poderia ser feito para diminuir as notícias falsas. Até, na verdade, eu repasso a pergunta, que é uma questão difícil, porque vocês optariam por perder a privacidade que o WhatsApp proporciona hoje de uma comunicação interpessoal para que seja feito um bloqueio de informação, uma checagem? É complicado, né? Outro detalhe também, por exemplo, o Facebook se meter em investigar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Logo quando eu vi essa notícia dizendo que o Facebook ia começar a tomar providências para tentar acabar com as fake news, muito em parte lá por causa do Trump, que acusou o Facebook de interferir nas eleições e tal, eu fui contra, porque eu acho que o Facebook não deve se meter com isso. O Facebook tem que disponibilizar o que o pessoal compartilha, né? E deixar para os leitores tentarem criar uma cultura de tentar investigar se isso é verdade ou não, né? É uma questão mais de educação do leitor, e assim, eu acho que hoje as iniciativas contra as fake news devem investir nisso. Eu acho que até o próprio Truco organizar esse tipo de debate é uma atitude louvável, porque eu acho que a educação pesa mais do que o próprio corte de conteúdo, a censura de conteúdo, ou mesmo o rastreamento de conversas, porque isso pode abrir precedentes mais perigosos. A partir do momento que o WhatsApp fala que vai monitorar conversas para acabar com fake news, eles podem, por que não, utilizar alguns dados para, por exemplo, vender anúncios. Não sei. E até mais, de repente, tomar partido, né? Porque nem toda história tem dois lados só, né? Tem o verdade ou falso. Tem história que é meia verdade, tem história que deixou de ser falsa e agora é verdadeiro, ou vice-versa. Eu tinha uma seção lá no site que chama Ex-Farsas, que é uma coisa que era mentira e acabou virando verdade. Infelizmente, quando o Bussunda, lá do Cacete Planeta, morreu, ele tinha morrido um ano antes de uma mentira de um site humorístico chamado Cocada Boa. Tinha inventado que o Bussunda tinha morrido de ataque do coração, não sei o quê. E um ano depois ele morreu de ataque do coração. Coincidência ou não, mas enfim. Bizarro, né? Mas assim, era uma notícia que era falsa e acabou se tornando verdadeira. E tem casos também, por exemplo, na política. Você vai controlar o que o certo político... O que você compartilhou de certo político tenha dito. E será que você está falando mentira ou o político que falou e você está compartilhando aquilo? Então é bem complicado. Quem cuida de espalhar a informação, por exemplo, é uma ferramenta, né? O Google, o Facebook, o WhatsApp são ferramentas para espalhar a informação. Eu acho que eles não devem se meter nisso. Acho que quem tem que se meter são as pessoas envolvidas, né, nisso, né? Só interromper vocês, porque tem uma pergunta aqui sobre os mecanismos aí de como funcionam os sites de vocês. É da Cláudia Belém. Oi, obrigada. Quando você falou da comunidade do Facebook, eu fiquei muito curiosa de saber como é que vocês atraem público, primeiro, para a comunidade do Facebook, para participar ativamente e ajudar na checagem. E como é que vocês conseguem quebrar... o Facebook é muito pão duro, né? Como é que vocês conseguem quebrar esses limites do Facebook para poder fazer com que as notícias de vocês tenham um alcance maior? Como é que vocês fazem para comunicar isso? Tem alguma estratégia de comunicação? O Facebook está ficando cada vez mais fechado, né, para conteúdo de terceiros, né? Por exemplo, a fanpage do E-Farsa já está com 200 mil fãs lá, mas eu publico alguma coisa lá, o alcance é 2.000 pessoas só, sabe? 1% que pode vir a ver aquela publicação. E no grupo já é uma coisa mais orgânica, porque as pessoas pedem para participar do grupo e a gente aprova ou não.
Então, as pessoas, quando vão entrar no grupo, você sabe que é gente de verdade que está entrando lá, e são pessoas voluntárias querendo resolver problemas que elas estão vendo que está acontecendo na internet. Eu uso outros mecanismos, como, por exemplo, outras redes sociais. Eu tenho lá o outro canal no WhatsApp, outro separado para isso. Tem também no Twitter, que tem bastante gente lá que ajuda a espalhar as publicações. Mas se a gente fosse depender só do Facebook, eu acho que a gente não estaria em lugar nenhum. A nossa estratégia ela perpassa primeiro como o site mesmo, como porta de entrada, muitas vezes que a gente sempre pede que as pessoas busquem pela informação, se ela é verdadeira ou é falsa, e tanto o Gilmar como eu acho que preparamos um conteúdo para que fique bem visível, por exemplo, no buscador, no Google. O Facebook, de fato, já rendeu muito mais para a gente. Eu acho que chegou a um ponto que rendia 20% a 30% das visitas, hoje é muito menos. Às vezes até caiu o site quando publicava. Então. Mas hoje, como fonte de conteúdo, o Boatos.org utiliza prioritariamente o WhatsApp. Muita mensagem que a gente recebe, a gente sabe que são de pessoas reais, como o Gilmar disse. E de público, a gente tem muito tráfego direto. Isso é bom, isso dá até um orgulho do trabalho. As pessoas, de fato, entram nesses sites de fact-checking para verificar se a informação é verdadeira ou falsa. Inclusive, vocês podem fazer isso também. Por favor. A gente tem muito tráfego direto, a gente tem tráfego orgânico de busca, né? E o Facebook, eu acho que empata com o WhatsApp como terceira fonte hoje do bots.org, porque, periodicamente, a gente manda uma lista, mas hoje o WhatsApp, e nem acho que deve se modificar isso, porque poderia dar margem para pessoas que criam notícia falsa utilizar. Ele é muito difícil para ser operado. Quando fica muito pesado, o celular trava. Esse é o motivo de eu ter 3 smartphones. Você tem que adicionar as pessoas manualmente, você tem que enviar mensagens manualmente. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Quem quiser checar conteúdo ou criar conteúdo que tenha essa dificuldade. Em 2010, eu tive um apoio muito bacana do Portal R7. Então, de 2010 para cá, eu faço parte do Portal. O Portal R7 publica algumas notícias que eu publico no site. Então, isso dá uma visibilidade grande para mim. Aquela história que eu falei que o desmentido não tem tanta força, mas o Portal R7 me dá uma força para isso, entendeu? E é orgânico. Uma alegria que dá para mim, eu acredito que dê para ele também, é quando você busca no Google e o site aparece antes do quem inventou a notícia, sabe? É muito legal, dá uma gratificação bacana para a gente. E uma coisa que eu acho muito, muito curiosa, eu pelo menos acho muito legal, é pensar que vocês estão aí fazendo essas checagens muito antes da gente começar a falar em fake news. A gente nem tinha essa palavra, fake news. 2013, mais ou menos, começou um pouco depois. Mas com você, imagina, 2002, você falou? Eu comecei em 2002. 2002, 15 ninguém anos falava sobre isso. Como que vocês veem o crescimento desse assunto, agora os jornais que estão fazendo isso, o próprio Truco que surgiu depois, a Lupa? Como que vocês veem essa nova turma que chegou desmentindo outro tipo de coisa? Eu já estava até falando com ela que, por exemplo, tem alguns veículos aí, como o G1, como a Veja, como o Terra também tem agora, que agora eles estão falando que estão fazendo fact-checking lá. Quer dizer que antes eles não faziam, né? Sei lá, acho que é isso, né? É como se fosse o pizzaiolo da sua pizzaria favorita e falar assim, agora o nosso pizzaiolo lava a mão, gente, beleza? É como se fosse... Porque a obrigação do jornalista é fazer o fact-checking, né? Só que eles criaram uma seção agora para isso, dizendo que agora eles fazem isso. Desculpa se tem jornalista aí. Desculpa. Eu creio que o Gilmar deve ter a mesma sensação de eu já sabia que eu tive antes. Admito que, inclusive, antes de criar o Boatos.org, eu tentei implementar a ideia de checar informação falsa em alguns veículos. Não deu muito certo, mas que bom, porque o meu projeto surgiu antes deles. Fora isso, eu acho louvável, para falar a verdade. Eu acho interessante. É bom. E facilita muito o trabalho. Por exemplo, principalmente com boatos... Quanto mais gente fizer isso, é melhor. Claro. Em 2014, se eu fosse tentar checar com uma assessoria de imprensa de um ministério, por exemplo, se uma informação relacionada a uma vacina era verdadeira, eles nunca me responderiam. Fiz isso em 2017, não demorou meia hora, a resposta veio e eu consegui... desmentir o boato. Eu acho que a entrada desses grandes players no serviço de fact-checking, no trabalho de fact-checking, acho que dá um pouco mais de credibilidade e até visibilidade ao trabalho. E aí sim, para fazer uma apuração,
pelo menos com fonte primária, está sendo muito mais fácil. Antes, não sei com você, mas demoravam para responder muito mais do que hoje, eu acho. Eu estou tendo cada vez menos dificuldades para apurar com pessoas citadas em boatos. Eu pergunto porque até eu e o Maurício, o nosso editor aqui do Truco, a gente é muitas vezes convidado a falar sobre fact-checking em universidades, em outros lugares, e a gente já ouviu essa pergunta algumas vezes. Por que vocês estão falando de fact-checking? Vocês não chamam jornalistas? Vocês não fazem isso sempre? Por que vocês inventaram isso? E, de fato, tem muitos jornalistas mais antigos que têm uma resistência muito grande ao formato de fact-checking que a gente faz com selos, com uma metodologia. Eles não entendem isso como deveria, como uma coisa válida. E a gente explica que, basicamente, o que a gente faz, todo mundo poderia fazer como jornalista. A gente deixa, inclusive, todas as fontes. Se você quiser entrar no site do Ministério, como você falou, se você quiser entrar no site, não sei, a origem da foto, você sempre conta o caminho, como você descobriu o que é verdade e o que é mentira. Então, não é que a gente está fazendo uma coisa diferente do que estava sendo feita no jornalismo anterior, mas acho que é mais o formato que é apresentado, o formato mais atraente de é ou não é, de ir direto ao ponto. É ou não é a concorrência, deixa para lá. É ou não é a do G1. Mas uma coisa mais direta mesmo e talvez com um resultado mais prático. Não sei se você concorda, mas a gente vê com as checagens do Truco que, às vezes, uma matéria não teria um resultado tão direto quanto você falar, não, esse político aqui falou isso, e isso é mentira, essa parte aqui é mentira. Quando, às vezes, você vai fazer uma matéria longa sobre o assunto, acaba falando de muitas coisas e nem sempre tem esse resultado tão rápido, especialmente na eleição. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui. Quando eu vi o Truco pela primeira vez, eu fiquei morrendo de inveja. Eu falei, nossa, que ideia sensacional que eles tiveram, né? Bem bacana, né? Pega o que o político falou e vai verificar. Mas eu imagino que isso dê muito trabalho de fazer, né? Eu admito que eu queria, inclusive, fazer isso, mas não tenho braço para isso, não. Pois é, dá trabalho, assim, mas eu acho que é um nicho mesmo. É uma coisa que nossa intenção é sempre valorizar o debate. O que a gente está vendo ali que vai valorizar o debate público e que vai fazer diferença para a pessoa como checagem, que ela não vai ver em outro lugar, talvez como notícia. Porque a gente tem que se diferenciar, senão a pessoa vai falar exatamente o que você falou. Pô, vou ler o jornal que já é fact-checking, já está checado por um jornalista. É importante chamar atenção para esse assunto, mas, de repente, daqui a 3 anos, a gente pode tirar uma conclusão em relação a isso, quando trocarem governos do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países, se o fact-check ainda vai estar em voga, né? Porque existe muita coisa no jornalismo de ondas, né? De repente, um veículo começa a fazer uma coisa, sei lá, reportagem multimídia. Aí, diversos outros veículos começam a fazer reportagem multimídia. Aí para. Por exemplo, agora, um veículo começou, outros veículos começaram. Espero que continue. Espero que daqui a 3 anos não fique só o Gilmar e eu também checando informação falsa na internet e a grande imprensa esqueça de uma modinha. Exatamente. Tomara que não. E uma coisa que eu lembrei agora, falando dos resultados que a gente viu com o Truco, vocês também sentem alguma situação em que uma notícia que vocês viram que era falsa, vocês compartilharam e vocês falaram, nossa, peraí, acho que está diminuindo, as pessoas estão falando menos sobre isso. Vocês acham que vocês têm um papel, uma influência nesse sentido? E como que vocês conseguem verificar isso no dia a dia? Completamente. Eu me sinto orgulhoso até de um dia receber 500 mensagens no WhatsApp, 500 é exagero, mas digamos 50 mensagens sobre o mesmo assunto no WhatsApp. No dia seguinte que eu desmenti a informação, eu recebo 5, por assim dizer. Também me sinto orgulhoso quando eu procuro algo na internet e vejo que, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço, não sabe quem é Edgar Matsuki, conhece só o boatos.org, pega e desmente essa história falsa para uma outra pessoa. Então, tem um impacto social legal. E aí vai para... Quem é jornalista aqui do público? Só levanta o braço aqui. Para quem está no streaming, é mais ou menos uns 40%, posso dizer? Todo mundo rico. Mais ou menos 40% aqui do pessoal é jornalista, né? Então, acredito que quem entrou no jornalismo pensa também, não só no dar notícia, eu acho que dinheiro não pensa muito, porque não rende muito, pensa no impacto social. E, de fato, quando a gente vê uma notícia circulando, além de muito bem acessada, também compartilhada e ajudando outras pessoas, eu vou dormir tranquilo no travesseiro. Tipo, mesmo o sono de 4 horas é muito bom.
Podia ser 2 horas, mas é 4. Vamos tentar. Tem uma coisa que eu sempre brigo lá no site, que é a respeito de saúde, né? Que as pessoas mandam assim, surgiu um novo chá, você toma esse chá. Chá de leite de alpiste cura diabetes. Olha que perigo. Primeiro que eu nem sabia que alpiste dava leite, mas enfim. É um bom boato esse para criar, hein? Não, mas esse existe mesmo. Esse existe. Circulou em 2014, 2015, mais ou menos. E assim, a Universidade do México descobriu que o leite de alpiste cura diabetes. Aí, você vai entrar lá no site da Universidade do México, não tem nenhuma pesquisa a respeito disso. Mas alguém usou lá a falácia da autoridade para colocar uma empresa, uma instituição de credibilidade para tentar dar credibilidade para aquilo. E aí, olha o perigo. A pessoa está com diabetes, a pessoa está com câncer, vai lá, toma aquele chazinho, para de fazer o tratamento convencional e acaba ficando pior, porque esses chazinhos não adianta nada. E aí é legal você poder desmentir isso e ajudar as pessoas que possivelmente até gastar dinheiro com isso, né? Aconteceu há um tempo atrás, eu recebi até um e-mail de uma empresa que é a seguinte: o chá de folha de graviola cura o câncer. As pessoas deixam de fazer o tratamento convencional e ficam tomando esse chazinho que não adianta nada. E eu publiquei lá no site. E aí eu recebi uma mensagem de uma empresa dizendo: olha, você está atrapalhando o nosso negócio. A gente vende esse chá e você está atrapalhando. Falei assim, olha, então eu trago os estudos, né, falando que comprovadamente que as pessoas estão sendo curadas desse câncer, que eu tiro a matéria do ar. Isso já fazem vários anos, até agora ninguém mandou para mim esses estudos. Particularmente, tem 2 tipos de boatos que eu faço questão de desmentir sempre, que são os boatos relacionados à saúde. Para mim, são os mais graves. Porque, de fato, alguém parar de fazer um tratamento de quimioterapia para começar a tratar câncer com chá de graviola é algo gravíssimo, algo que é inaceitável. E se alguém cria esse tipo de boato, de fato, apesar de ser difícil de se encontrar, rastrear a pessoa, mas ela mereceria ser punida. E o segundo tipo são aqueles boatos que imputam crimes a pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Existe um caso exemplar de 2014, que aconteceu no Guarujá, que uma mulher acabou morrendo por causa disso. Na época, aconteceu aquele negócio que a gente sempre vê. Eu não sei se o Gilmar chegou a ver antes de acontecer o caso, o boato. Eu vi o boato, eu vi que não estava circulando muito, não desmenti. Naquela época o boatos.org não tinha tanta circulação como hoje, mas, de fato, eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal por ter visto o boato e depois ver que uma pessoa morreu por causa do boato. Se eu vejo algum tipo de história falsa relacionada a isso, eu sempre jogo para cima na pauta, ou saúde ou imputação de crime, porque com vida não se brinca, né? Só contextualizando aqui, a questão da mulher do Guarujá, vocês sabem dessa história, né? Que uma página que publica notícias do Guarujá publicou um retrato falado de uma mulher que estaria fazendo magia negra com crianças lá. Olha só, magia negra. Tem um detalhe, esse mesmo boato com a mesma foto da mulher tinha circulado em um site de notícias locais do Paraná na época. Olha só. Aí jogaram do Paraná para o Guarujá, no Paraná não aconteceu nada com ninguém. Acho que é porque não tinha ninguém parecido com essa mulher lá. Porque no Guarujá tinha uma mulher que eles acharam que era parecida com essa moça do retrato falado e acabaram batendo nela e tal. E, se eu não me engano, acho que só 1 ou 2 pessoas foram punidas, foram presas. Sim, e tem um lance que a mulher parece que tinha um problema, tinha um... Ela não conseguia se comunicar, ela não conseguiu falar que não era ela. E aí ela foi linchada publicamente e acabou morrendo. Agora, se joga um retrato falado desse no Japão, todo mundo ia apanhar. Olha lá, hein? Esquece essa brincadeira que eu fiz, corta aí. Então, vamos inserir aqui. A gente tem várias perguntas, principalmente do pessoal das redes. Eu vou inserir uma aqui das redes, que é o Tadeu Júnior. Ele está perguntando assim: está sendo constantemente dito que as fake news são uma das maiores preocupações nas eleições deste ano. Esse temor tem fundamento? Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Não, pode falar. Bomba, hein? Sim e não. Sim, não. Pronto, também vou responder. Vamos ficar em cima do muro, mas é que, até certo ponto, sim. Eu acho que 2014 foi um case exemplar que o debate no Facebook influenciou o voto. Isso, sem dúvidas. O grande problema desse temor criado pelas fake news é quais ações vão ser tomadas a respeito disso. E aí eu não posso começar a desmentir a opinião de uma pessoa simplesmente porque ela tem uma opinião diferente da minha. Se eu voto no candidato A e a pessoa fala que o candidato A é ruim,
Mas ela diz, eu estou falando candidato... Você vai votar no candidato A? Olha... Essa eu falei para não fazer, hein? Então, se a pessoa fala que o candidato A é ruim, e eu não concordo, eu acho o candidato A maravilhoso, vou votar no A, hein? Eu estou simplesmente refutando a opinião dela, mas ela tem a opinião dela e merece. Até que ponto esse temor das fake news não vai acabar acarretando numa censura de opinião? Esse é o único temor, mas é fato que uma notícia falsa pode influenciar umas eleições. Tem um caso do interior do Paraná, eu não vou citar a cidade, porque talvez a figura é uma figura pública lá no interior do Paraná, mas era o seguinte, nas eleições de 2008, quando eu estava fazendo a universidade lá, cidade pequena do interior não tem muita pesquisa grande, né? Aconteceu que a pessoa estava para ganhar no primeiro turno nas eleições. De repente, apareceu um boato que o cara tinha sido encontrado com outro cara num hotel da cidade. Cidade pequena, provinciana, conservadora. O cara perdeu o primeiro turno e, no segundo turno, ele perdeu as eleições. Então, assim, é um boato que nem caiu na internet. Foi um boato que rolou na boca do povo. Rolou pelos ônibus da cidade, pela praça. Só se falava isso nos dias anteriores. E... o cara que, por pesquisas internas, pequenas pesquisas, era considerado o candidato favorito para ganhar, acabou perdendo no segundo turno das eleições. Esse mesmo candidato ele acabou se elegendo posteriormente, mas eu não sei se ele tentou evitar o boato de alguma forma, mas eu sei que essa informação impactante no dia anterior influenciou a votação. E no Brasil, em 2014, não sei se vocês se lembram que apareceu uma foto do Alberto Youssef, o delator da Lava Jato, a informação que ele tinha morrido na cadeia. E aí vocês pensem numa informação dessa no domingo das eleições de manhã, acusando alguém de ter matado esse cara. Se a pessoa não for rápida em checar, ela já votou no outro candidato, só depois vai ver que é mentira. É verdade. Então, acredita-se que essas eleições, inclusive nos Estados Unidos também, tenha se tomado determinado rumo por causa de fake news, né? Dizem que descobriu-se uma rede, né, de sites especializados nisso, né? Aqui no Brasil, com certeza, esse ano a gente vai ter isso aqui. Deixa eu só completar, só para ficar bem claro a resposta mais objetiva. Eu acredito que sim, as fake news podem influenciar as eleições, mas que o temor excessivo pelas fake news também podem influenciar as eleições. Também, exato. Temos... A gente estava falando sobre isso e eu acho que fake news é uma coisa que sempre existiu, como você falou. Um boato na cidade, por que isso não é uma fake news? Inventaram uma história sobre o prefeito. E os marqueteiros de campanha, eles sabem disso desde sempre. Eles sabem que uma notícia falsa ou verdadeira sobre um candidato pode favorecer o outro. Acho que isso sempre foi usado em eleição. O que a gente vai ver agora é como que isso se comporta em um ambiente hiperpolarizado, como o que a gente tem hoje, e em um ambiente em que as pessoas estão muito mais conectadas, em que é muito mais fácil essa coisa se espalhar em lugares maiores. Você falou de uma cidade pequena no Paraná, mas agora pode se espalhar em uma proporção assim impressionante. A gente fez uma vez uma checagem para ver quão rápido um boato pode se espalhar quando você recebe uma mensagem falando, olha, passe para 6 pessoas e vamos chegar no Brasil inteiro. A gente falou com uma matemática e, de fato, pode chegar em muita gente. Se todo mundo que recebeu passar para 6 pessoas, o que não deve acontecer, é uma velocidade muito grande com a fé. Né? Então, sim, eu concordo com você, vai influenciar, mas não é uma novidade, é uma coisa que só está tomando uma cara nova por causa do momento. E assim como a gente também vai ficar exposto a bastante fake news, a gente também está exposto a bastante ferramenta para tentar desmentir isso. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho se abrir uma nova janela e procurar e tal, mas da mesma forma que a gente vai ter bastante fake news, a gente também vai ter ferramenta para desmentir essas histórias aí. A gente tem uma pergunta aqui do Rubem Pedro Diel. A minha pergunta é a respeito da questão de credibilidade. Como é que vocês trabalham para manter a credibilidade, a independência, a neutralidade de vocês? Que eu não conhecia o E-Farsas ainda, agora daqui para frente vou acompanhar, mas a minha referência, toda vez que eu recebo notícias, que algumas delas são claramente mentiras,
e passadas por pessoas que são inteligentes, conhecidos, não faz sentido. As pessoas passam as coisas mais estúpidas. E aí eu jogo o site do boatos.org, está aqui, está desmentido. Não, e algumas vezes vem assim, não, esse site já ele prestigia tal corrente política, não vou mencionar. Né? Então, a minha preocupação é a seguinte, é muito importante que vocês mantenham, né? Como é que vocês fazem para manter? Como garantir que vocês terão essa credibilidade? É uma coisa complicada e seria muito importante isso. Eu acho que essa eu vou ter que responder primeiro, né? Eu vou sugerir a quem está no computador aí fazer um exercício. Entra aí na página do boatos.org e dá uma olhada nas nossas avaliações de 1 estrela, que tem críticas muito interessantes lá. Só para falar de duas, uma diz que de fato o boatos.org é formado por esquerdopatas que só beneficiam o PT. E logo abaixo tem uma que o boatos.org foi criado por fascistas que servem para defender o Bolsonaro nas eleições de 2018. Então, não é interessante? A partir do momento que a gente é criticado pelos dois lados, tem-se até um alento, na realidade. Mas o que a gente faz para manter a credibilidade é não, na hora da escolha das pautas, principalmente, não privilegiar político A ou político B. Tanto que, se você for entrar na checagem do boatos.org, claro que se uma notícia falsa é relacionada ao Lula, a gente vai ter que, indiretamente, entre aspas, livrar a cara dele dessa notícia falsa. Se for falsa, né? Se for falsa, né? A gente não publica notícia verdadeira, né? Lá no E-Farsas, quando a notícia é verdadeira, eu já tive o trabalho de pesquisar e tudo, eu publico mesmo assim, sendo verdadeira, e explico por que é verdadeira. Eu vou contar até de uma corrente, depois eu volto para a sua pergunta completa. Tem uma corrente rolando no WhatsApp, ninguém apurou ainda, fica a pauta aí, hein, Gilmar? Deixa eu anotar aqui. Tá rolando uma corrente de uma doutora da UFBA, é um áudio, que ela fala dos exames de vitamina D, se eu não me engano, que eles estão no padrão errado. E aí eu fui crente que ela não tinha falado nada disso. Deu trabalhão, porque se achar uma professora aposentada da UFBA para falar com ela, não é tão simples. Descobri que ela tinha ganhado algumas menções na Prefeitura de Salvador. Entrei em contato com a UFBA. Uns 3 dias depois eu consegui contato com ela. Liguei para a senhora, uma senhora muito simpática, por sinal. Conversamos por quase meia hora. Só que ela falou que ela mandou para alguém isso. Só que ela mandou num grupo fechado, a história se espalhou. Quem usa o WhatsApp deve ter se deparado com essa história. Assim, deu uma dor no coração, mas eu não fiz pela linha editorial do site. Eu não disse que era a verdadeira história, até porque, na verdade, a minha checagem era: a professora da UFBA disse que os exames de vitamina D estão fora do padrão, mas ela disse isso. Agora, quem sou eu para discordar da opinião dela? Não consigo. Fazer uma pesquisa. Por outro lado, o fato de eu ter descoberto que era verdade derrubou a pauta, principalmente pelo nome do site. A gente tem algumas coisas diferentes em linhas editoriais, claro. Porque se a gente começar a publicar notícia verdadeira no boatos.org, pode dar uma dubiedade. O nome do site é Boatos. Só que você está publicando uma notícia verdadeira. Então, para evitar esse nó na cabeça do leitor, a gente evita. Voltando à pergunta em relação à credibilidade, a gente se preocupa na nossa linha editorial em ser sempre plural. Se o boato está circulando, a gente não toma como métrica para desmentir ou não desmentir se é o personagem A, personagem B, personagem C. O que a gente faz? A gente faz uma mensuração de quanto está circulando essa informação. Coincidentemente, existem algumas figuras no mundo da política que os boatos circulam mais. Principalmente os que estão no topo da pesquisa. Sim. São os que apanham mais. Né? Por exemplo, em 2013, 2012, não tinha nenhum boato sobre o Temer. Hoje existem boatos na internet sobre ele. Ou seja, ele é uma pessoa que está todo dia na mídia e aí a gente acaba desmentindo. Segundo ponto, e aí eu até estava conversando com o Gilmar antes aqui também, que é preciso tomar muito cuidado na época das eleições com as pessoas que comentam em redes sociais. Porque muitas vezes elas não comentam para você. Elas comentam para que a opinião dela fique visível em um post que está sendo bem compartilhado. Se, por exemplo, o Gilmar publicou uma informação, um desmentido, e ele teve 500 compartilhamentos no texto dele,
Se uma pessoa conseguir botar uma opinião contrária como primeiro comentário, com certeza vai ficar muito exposta. Então, isso pode ser tomado como estratégia nas eleições. Então, a gente tem que filtrar o que é só opinião e o que de fato tem algo por trás. O que é só a nossa opinião também, né? Também. O que é comentário não é comentário crítico de verdade, é mais para ganhar ibope na internet. Inclusive, dentro do WhatsApp, a gente recebe muito menos esse tipo de opinião. Quando a gente recebe uma crítica, normalmente é uma crítica construtiva. Ou também tem alguns xingamentos diretos, mas aí eles não têm muito fundamento, né? Mas esse tipo de teoria da conspiração que fala que fulano de tal é pago por X, Y e Z, aparece mais em rede social pública. Você tem que responder essa também, né, Gilmar? Não, eu ia falar que eles xingam até minha mãe, que nem tem internet. Engraçado, né? Ela não está, né, nem na internet. Mas é isso, complementando o que ele falou e confirmando o que ele disse também, o que eu faço lá no eFarsas é sempre... eu sempre referencio tudo que eu falo lá. Então, eu não tiro nada da minha cabeça. Eu coloco de acordo com essa pesquisa que foi feita, tal. O leite de alpiste, não, nem existe. Que alpiste não dá leite. E eu não estou ganhando nada da indústria farmacêutica, e tampouco estou ganhando alguma coisa eu queria até ganhar alguma coisa, mas ninguém me dá nenhum dinheiro para isso. Mas eu acho que é isso, é um bom sinal de que você está indo no caminho certo, é ser xingado por todos os lados. Dá até um orgulhinho assim, de falar que... E é legal falar também que não existe só dois lados, viu? Dá a impressão aqui no Brasil que tem só dois lados, mas não tem. Na política, por exemplo, você tem mais de dois lados, mas criou-se essa polarização, dizendo que se você não é do PT, você é anti-PT, ou se você é de um lado, você é Bolsonaro, sabe? Não tem nada a ver. Você pode ter a sua opinião política, ou você pode desmentir uma história, por exemplo, do PT, mas, na verdade, não quer dizer que você é de outro partido, você está fazendo o seu trabalho. E na outra semana a gente vai falar do outro político e por aí vai. Mas eu concordo que é um grande desafio, porque tem momentos em que uma pessoa está mais em evidência do que outra, e a gente não consegue. Quando o presidente é de um partido ou de outro, não dá para você fugir. Ele vai ser muito mais alvo de boatos, de mentiras, ou até vai falar mais na mídia, vai ter mais discursos checáveis que ele faz, vai ter mais propaganda política dele na TV, sabe assim? Uma pessoa que está mais aparente na mídia vai ser mais visado e não dá para a gente ignorar isso. Ainda assim, nas eleições, o truco tenta balancear de uma maneira bem imparcial a quantidade de pessoas que a gente checa. A gente checa os candidatos menores, a gente checa a mesma quantidade de vezes os candidatos maiores, mas é isso, como você falou. Tem semana que o assunto é intervenção no Rio, tem semana que o assunto é Lula. Não tem o que fazer. Quando a Dilma estava naquela, né, impeachment, era todo dia, era notícia da Dilma. Era todo dia. Acho que provavelmente o comentário que falava que o site foi criado para defender o PT deve ter surgido nessa época aí. E você não pode se furtar de fazer um trabalho nessa hora, porque é a hora mais importante de falar sobre esse assunto. Não, exatamente. A gente tem que entender a opinião das pessoas, mas às vezes é até um tipo de pressão para que a gente não faça certos conteúdos. Então, tem que saber separar, né? E aí tem que ser meio cascudo mesmo nesse sentido. E isso me deu uma curiosidade de como funciona o método de vocês. Vocês receberam a corrente, perceberam que tem muita circulação, receberam de várias pessoas, ok, vamos fazer essa daqui. Qual que é o ponto de partida? Até para as pessoas pegarem umas dicas do que elas podem fazer em casa, se elas chegarem numa corrente que vocês não checaram ainda, que elas não podem mandar ali pelo WhatsApp o link de vocês. Se elas quiserem fazer sozinhas, o que vocês fazem? Como que vocês dão o caminho das pedras? A primeira coisa que eu faço quando eu recebo um texto, eu leio. E parece óbvio, né? Eu leio o texto. Leio o texto todo. Olha só. E só de ler o texto você já consegue, se você tiver um mínimo de senso crítico, ter noção se a história é verossímil ou não é verossímil. Como eu disse, nem sempre você, nessa primeira leitura, está certo. A história da professora aposentada da UFBA, eu tinha certeza que era boato. Depois descobri. Mas o primeiro passo é esse. Lê o texto e aí você se pergunta se é verdade ou não. Quer falar um aí? Tem casos, na maioria dos casos, tem sempre uma figura ali dentro. Tem um personagem ali, ou uma entidade para dar mais credibilidade. E aí a minha função ali é tentar encontrar esses envolvidos que estão sendo citados ali naquela história e tentar descobrir se eles estão mesmo envolvidos naquilo.
E, por exemplo, no caso do leite de alpiste, eu entrei em contato lá com a Universidade do México e nenhum doutor que é relacionado nessa história existe, ele não faz parte do corpo de docentes lá da Universidade do México e tampouco a universidade está fazendo nada a respeito dessa história. E essa é uma das fases. Tem um outro ponto também, que existem algumas características que estão intrínsecas nos boatos. O Gilmar mesmo citou uma, que normalmente os boatos não são datados. Aí eu me pergunto a vocês, por que existem essas características? Eu tenho uma concepção que os boatos sobrevivem graças a algumas dessas características. Uma delas é ela ser vaga. Porque se uma notícia, e aí falando com quem é jornalista, tiver o lead bem descrito, e for uma notícia chamada uma hard news, uma notícia quente, uma notícia do dia, no dia seguinte ela não vale mais. Se a informação for um pouco vaga dentro desse texto, ela pode sobreviver por mais tempo. Segundo ponto, mas aí não ajuda a notícia, só nos ajuda a identificar. Muitos boatos têm erros de português, de concordância, de vírgula, de gramática. O que nos leva a crer? Por que isso acontece? Talvez seja pela capacidade de escrita das pessoas que criaram um boato. É uma característica. Outra característica, o boato normalmente é alarmista. Porque se você for criar um boato sobre algo que não vai chamar a atenção de ninguém, ele não vai circular. Para dar um reforcinho nesse senso alarmista, nesse caráter alarmista, eles utilizam algumas palavras-chave. Atenção, cuidado, a mídia quer esconder. Repassem antes que deletem. Repassem antes que deletem é maravilhoso. E o último deles que eu cito é o pedido de compartilhamento. Vocês podem ver, o boato, uma notícia que tem um pedido de compartilhamento, e aí isso é quase se aproveitar da boa vontade das pessoas. Um pedido do tipo, compartilhem essa informação para ajudar esta criança que está doente. Pô, quem sem coração que não quer ajudar uma criança doente, pelo amor de Deus? Então, se vocês virem essas quatro características, texto vago, erros de ortografia, caráter extremamente alarmista e pedido de compartilhamento. E falta de data. Falta de data. Aconteceu essa semana. Pode ver. Tem uma história que sempre quando tem algum evento astronômico, volta a circular, que é uma história que fala que hoje raios cósmicos vão invadir a Terra. E é bom você desligar o seu celular 00:30. Pode desligar 00:25, que vai ser só 00:30. Porque quando os raios passarem 00:30 na Terra, todos os celulares vão explodir. E vai ser hoje. E no horário de verão, como é que fica isso? Será? Pois exatamente. O fuso horário. Pois é. E aí tem um detalhe, para piorar, tem um link de um veículo da grande mídia que deu essa notícia, só que o raio do veículo não tem a data da publicação e no título está hoje do veículo. E aí, assim, deve ser a matéria mais acessada do tal veículo, mas ele sobrevive graças a isso, essa falta de data, porque hoje os raios cósmicos finalmente vão fazer o seu celular explodir. E tem um que circula todo ano falando, esse mês vai ter 5 sábados, 5 domingos e 5 sextas-feiras, um negócio assim, né? Você tem que compartilhar, porque esse evento vai acontecer só daqui 500 e poucos anos, é o Money Bags, você vai ganhar muito dinheiro e tal. E só você dar uma olhadinha no calendário que você vai ver que vários meses acontece isso, ano que vem, esse ano. Para esse boato não precisava nem da desculpa de que o plano é limitado ao WhatsApp, né? Uma consulta offline. Não, e a gente não pode falar que não é datado, né? Verdade. Deixa eu interromper vocês, a gente tem uma pergunta aqui da Gabriela Nogueira. Oi, boa tarde. Eu queria saber como vocês veem, assim, se a notícia, se as fake news, elas de fato podem alterar a opinião de alguém, ou se quando ela compartilha, independente de ser falsa ou não, isso já não reflete uma visão de mundo que a pessoa já teria. Muitas vezes a pessoa compartilha já para tentar provar um ponto de vista dela, né? Tem gente que fala, olha, não falei, esse cara aí, esse cara, bem que eu falei, né? Ou tem gente que até faz assim, pelo sim, pelo não, eu não sei se é verdade, mas eu vou compartilhar assim mesmo. Então, eu acredito que muita gente compartilha, primeiro, para fortalecer o ponto de vista dela e para tentar modificar, né, o ponto de vista da outra pessoa, né? Não sei se vocês se lembram que a palavra do ano
anterior a 2017 foi post-truth, né, que é pós-verdade. E aí, basicamente, esse conceito de pós-verdade perpassa por isso. E eu vou dar um exemplo no Brasil. Espero que ninguém faça nenhuma edição com a minha voz, só com essa frase, mas então vamos lá. Tem umas frases soltas aí, gente. Vocês podem usar aí. Pode usar para criar uns boatos, né? Então, a pessoa acredita que o Lula é ladrão. Olha só, se cortar só Lula é ladrão. E aí surge a notícia que o Lula é o dono da JBS. Não é Joesley Batista, é Lula o dono. O que a pessoa vai pensar? Ela vai pensar, pô, o Lula é ladrão, então ele deve ser o dono da JBS, porque a JBS está envolvida com um monte de coisa, né? E aí ela vai e compartilha sem checar a informação. Isso vale para todos os lados. Se a pessoa acredita que o Bolsonaro é um fascista, quer matar as pessoas, e vê que o Bolsonaro falou que vai metralhar a Rocinha. Que é mentira também, né? É mentira. As duas, inclusive, são mentiras. Só para deixar bem claro, hein? São boatos. Ela vai dizer, não, ele de fato vai metralhar porque ele é fascista. Se a pessoa for desmentida, ela pode vir com essa. Ela pode falar, não, assim, ninguém provou ainda, mas eu não duvido que seja verdade. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. O que vocês veem assim sobre a figura do Bolsonaro chegando aí, né? A gente tem o Trump, que eu acho que foi o grande catalisador que na verdade, começou com essa, se a gente pode chamar de moda, de chamar de fake news, né? O que vocês acham que vai acontecer com o surgimento da figura do Bolsonaro e com esses grandes grupos que também dão pano para manga para o Bolsonaro, MBL e outros grupos do tipo? O que vocês acham sobre isso? Inclusive, a Paty pode falar muito sobre isso no truco, né? Acho que a Paty pode falar primeiro que a gente, ó. Ninguém quer falar essa, né? É muito bom. Então, eu não sei o que eu acho que vai acontecer no futuro, mas o que já aconteceu é que ele é um dos hits de fake news, assim, disparado. Tem uns nomes que a gente estava até brincando antes, que você coloca ele, vai rodar. Lula, Bolsonaro, Pablo Vittar. Pode pôr, vai rodar. Então, eu acho que vai ter muita coisa associada ao nome dele, porque justamente é um hit, é uma pessoa que polariza e que vai ser vítima e também vai usar isso de certa maneira para tentar se promover de alguma maneira. O que a gente vê nesses grupos que são muito extremistas e que tentam promover esses candidatos é que eles atacam muito os checadores. Eles atacam, provavelmente vão atacar vocês, atacaram a gente. E eles não querem ser checados, não querem ser verificados, porque isso não é nem sempre interessante. Então, isso aconteceu, que a Mariana estava perguntando, aconteceu com a gente no truco uma vez. A gente foi checar uma história do MBL, que era sobre encarceramento no Brasil, falando sobre como tinha que mudar a lei de encarceramento. A gente foi checar a história e eles usavam dados muito errados para divulgar um projeto de lei que poderia, de fato, mudar como acontece isso no Brasil. Se esse projeto passasse, isso poderia diminuir, por exemplo, a progressão de pena. A pessoa não pode ficar cumprindo no regime semiaberto. Então, ele tinha um efeito prático muito grande. Esses grupos se aproveitam de dados que são exagerados, falsos, ou então tiram o contexto dos dados para poder promover o interesse que eles têm. E isso pode acontecer tanto quando o político está envolvido, quanto com o político não está envolvido. A pessoa que vota no Bolsonaro pode criar um boato porque ela quis criar, porque ela quer promover o Bolsonaro, sem que o Bolsonaro tenha pedido, sem que a campanha do Bolsonaro tenha alguma coisa a ver com isso. Mesma coisa para o Lula, mesma coisa. Então, é difícil a gente saber até que ponto os candidatos estão envolvidos ou não na criação dos boatos, né? Eu acho que vocês também devem ter essa visão. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de entrevistar o Bolsonaro nos próximos meses. Se alguém tiver a oportunidade, fica uma boa pergunta. O que ele acha das pessoas que se dizem... Está funcionando? O que ele acha das pessoas que se dizem admiradoras dele, mas que espalham notícias falsas? É uma curiosidade, de fato, porque nem sempre pode ser benéfico. Ele pode, de fato, acabar com a fama, com o nome dele ligado na criação de notícias falsas. Isso existe.
Não há como provar se... Eu, pelo menos, não tenho essa capacidade. Creio que seja muito difícil. Eu acho que isso é coisa para a Polícia Federal, se fosse fazer. Se fake news está ligada a candidato A, candidato B e candidato C. Não tem como falar, não tem como acusar nem nada. Agora, é uma curiosidade saber o que ele pensa a respeito, porque é uma faca de dois gumes. Por um lado, e aí isso aconteceu com o Trump, ele pode ganhar alguns votos por causa dessas fake news. Mas, por outro lado, ele também pode ter o nome ligado diretamente às informações falsas. Eu acho que, falando no âmbito mais pessoal, o Bolsonaro ele vai assumir um papel de protagonismo nesse assunto de fake news dos dois lados. Ele vai ser personagem de muita notícia falsa e ele vai ser beneficiado por muita notícia falsa. As coisas de notícia falsa também, quando foi interessante em alguns momentos. Sim, sim. Como fez o Trump, que agora tudo pro Trump é fake news, né? Sim. Inclusive, teve até um vídeo do Bolsonaro mostrando a mansão dele que ele tem lá na Angra dos Reis, se defendendo da Folha, que ele já usou inclusive como fonte várias vezes, mas dessa vez ele falou que a Folha sempre mentiu, fake news. E aí ele falou assim, tá aqui a mansão, que a Folha... Mas, a verdade, a Folha não falou nenhuma vez mansão. Você dá um Ctrl+F lá na matéria, não tem nenhuma vez mansão. Mas ele deu uma ampliada na notícia para se fazer de vítima. Ele criou a fake news, Não posso afirmar isso. Se você... Mas ele é um cara que vai usar muito as redes sociais em benefício da candidatura dele. Com certeza, ele tem muita gente que segue ele e segue de forma engajada, né? Que tem engajamento quem segue ele. E ele vai se aproveitar muito disso. Tem um segundo ponto, e aí foi visto, não sei se vocês viram aquela reportagem que falava da fábrica de notícias falsas na Macedônia. Nós temos uma espécie de Macedônia brasileira, mas como eu não tenho a prova cabal disso, gostaria muito de fazer uma reportagem, de repente a pública podia conversar, hein? Existe uma fábrica de notícias falsas em algum grotão do Brasil. E por que o pessoal da Macedônia publicava notícia falsa relacionada ao Trump ou que beneficiava o Trump? Eles falaram que eles tentaram criar notícias falsas dos dois lados, mas eles viram um público ligado ao Trump mais suscetível a compartilhar essa informação. E aí foi uma estratégia mercadológica. Quem está na Macedônia não quer nem saber das eleições dos Estados Unidos. Um pouquinho diferente do Brasil, talvez a pessoa tenha um lado. Mas eu já vi esse mesmo grupo criando notícias de um lado e de outro, e, de fato, quem é mais simpático aos candidatos mais de direita, principalmente o Bolsonaro, acaba compartilhando mais esse tipo de informação. Mas você não vai falar quem é, né? Dá não, né? Não vai falar. Tem que a ter gente prova. conversa depois. É uma sigla? Não. É pessoa física. Bom, eu pensei que era uma sigla, mas tudo bem. Mas eu acho que é isso que você falou. A gente não consegue dizer qual lado tem mais fake news, a gente não sabe qual lado mente mais, porque ninguém foi lá e viu todas as frases que todos os lados falaram e fez uma pesquisa quantitativa de verdade que possa medir e falar, olha, seguinte, tal pessoa mentiu mais, tal pessoa mentiu menos. A gente mesmo no truco não consegue fazer isso e a gente tenta checar todos os candidatos da mesma maneira. Mesmo assim, a gente sabe que as pessoas falaram coisas que a gente não conseguiu pegar. Então, é isso. O que a gente consegue descobrir é o que é mais rentável para quem está produzindo a notícia falsa. Talvez na Macedônia fosse a direita, mas talvez em algum momento seja a esquerda, porque depende muito do momento político, né? Também, né? A Macedônia criava boatos sobre a eleição norte-americana. Isso, né? e ela ganhava dinheiro com os cliques, as pessoas clicavam naquelas notícias falsas e tem anúncios relacionados às notícias. Eles criaram dos dois lados, mas as notícias que davam muito mais dinheiro eram as notícias ligadas à direita, eram clicadas muito mais. Então, isso aconteceu naquele momento, naquele país. Pode ser que em outro país, em outro momento, aconteça uma coisa diferente também. A gente não tem acho que hoje em dia não tem uma palavra final sobre como isso acontece. E ainda é um trabalho que a gente está descobrindo muito. A checagem, vocês mesmos falaram, vocês começaram fazendo, não tem ninguém ensinando você a fazer, então é a mesma coisa para eles que inventam notícia falsa. Eles vão aprender um dia. Tem mais aí? Tem mais uma pergunta aqui. É do Hugo Cavalcante, que está ali no canto. Pode passar aqui. Boa tarde. Eu uso os dois. É que tá o boatos e a farsa. Cada hora eu uso um. Mesmo se a gente desmentir o mesmo boato, pode acessar os dois, viu? Mas entra mais no meu. Não, aí ele fala por ele, né?
Acessa o truco também. Vamos. Inclusive, eu divulgo muito no WhatsApp, eu sempre coloco assim, o link de vocês, que é para a pessoa entrar. Legal. No Boato um e no E-Farsa outro. Eu sou que está equânime, cada hora vai um. Legal. Até para dar uma força, eu acho que para vocês que tem um papel muito importante aqui no Brasil e no mundo todo hoje em dia. Né? Eu falo que também existe uma fake news, que não é que está esse nome, daqui a pouco vão criar um outro nome, né? Cada hora cria um nome, é sobre o revisionismo histórico, em que você tem algumas coisas muito complicadas nisso, e é mais complicado porque envolve história, envolve coisas muito mais passionais. Né? E você, como começou em 2002, eu também sou antigo, eu comecei também com isso, e cheguei a pegar um em que um advogado de São Paulo escreveu um texto e um site do Sul, que é de uma outra linha filosófica, pegou esse texto, deturpou, e eu comecei a perceber que existe uma estratégia de usar uma notícia verdadeira com pontos falsos. Né? Entendeu? Isso eu mandei para o advogado de São Paulo, porque eu rastrei o e-mail, essas coisas todas, aí ele entrou em contato com o cara lá, né, e mandou tirar. Mas isso é impossível fazer com todos. Então, existe essa questão do revisionismo histórico com dados falsos e pessoas falsas. Tem alguém fazendo alguma coisa nessa linha? Quer começar? Eu acho que é um pouquinho mais complicado de lidar, porque, de fato, depende do que é visto, às vezes se perdeu a informação real. Então, eu não sei de ninguém que trabalhe com isso, mas talvez algumas informações mais pontuais podem ser feitas. Tem um ponto que você citou, desculpa, Hugo, né? Que você citou, Hugo, que eu acho muito interessante e que deve ser o grosso dos boatos nas eleições e que dificulta muito o trabalho de fact-checking. Estamos dando dica para quem espalha boato, pô. Esse negócio de pegar uma notícia verdadeira e mudar o título, primeiro parágrafo, ou então pega uma notícia verdadeira e muda o título e o quarto parágrafo da notícia. O que acontece? A gente desmente, mas aí muita gente talvez não tenha lido o texto com atenção, pega a notícia verdadeira e fala, mas isso aqui, então fulano de tal está mentindo também. E aí você não vai conseguir explicar para a pessoa que, de fato, não é isso que eles estão falando. A matéria está falando isso e o site de fake news aumentou isso. Isso acontece muito com o executivo, né? Às vezes, uma decisão que nem tem a participação direta do presidente, isso aconteceu com Dilma, Lula não cheguei a pegar, mas deve ter acontecido, tem acontecido com Temer. Uma decisão do executivo de algum órgão diz uma coisa que não é benéfica à população, e aí eles tacam no título, Temer fez isso, isso, isso. Então, assim, não é verdadeiro, mas ela tem como base uma notícia verdadeira. Para desmentir isso é muito complicado, porque você tem que catar ponto a ponto, ponto a ponto. Eu acho que tem até um exemplo que a gente acabou não fazendo porque ficou nessa dúvida. Uma história de um hospital do interior de São Paulo, que parece que eles não tinham entregue uma documentação burocrática no Ministério da Saúde e perderam uma verba. Aí, terrível. Um hospital que trata crianças com câncer não conseguir uma verba por causa de burocracia é terrível. Porém, o artigo mais viral a respeito é isso, tipo, Temer abandona as criancinhas com câncer. Então, a gente não fez porque a gente ficou meio na dúvida. Por um lado, está certo, teve uma notícia verdadeira, mas, por outro lado, qual foi a participação do Temer nisso? Eu acho que a gente poderia ficar debatendo até amanhã e não ia chegar a uma conclusão. Tem uma história, inclusive, que envolve crianças com câncer, que dá muito clique isso, as pessoas ficam muito com a consciência pesada de não compartilhar. Dizendo que, olha aí, eu vou falar de novo, Pablo Vittar. Pablo Vittar ganhou 5 milhões da Lei Rouanet para fazer o show dele esse ano, enquanto Hospital do Câncer com tanto... É esse aí, né? Pegaram a história e botaram o Pablo Vittar no meio da mesma história. Olha aí, enquanto tem um hospital fechando aí, para que tratava 150 crianças, não sei, alguma coisa assim, né? Aí ela está ganhando 5 milhões com a Lei Rouanet. Primeiro, ele não entrou com Lei Rouanet para isso. Você procura lá no site, você não encontra nada, nem pelo nome oficial dele, que é Fábulo, que eu acho muito mais legal do que Pablo, né? Pô, poderia ser Fábulo. Muito legal.
E, além disso, a Lei Rouanet, até se discute muito disso, porque não é um dinheiro que sai do governo, é um dinheiro que deixa de entrar do governo, não é um dinheiro que o governo tirou do cofre e deu para ela, é um dinheiro que ele receberia, mas ele deu a oportunidade de empresas decidirem o que vão fazer com aquele dinheiro que seria do imposto, para o que a empresa vai fazer com aquele dinheiro em termos artísticos. Bom, mas enfim, ela não pegou, ele ou ela, não pegou esse dinheiro da Lei Rouanet. E as crianças, o hospital não fechou por causa disso, nem deixaria de fechar também se ela tivesse pego esse dinheiro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, e o hospital o SUS deixou de atender o hospital por causa de documentação. Burocrática. Questão mesmo. de documentação e tal. Então, misturaram uma notícia real para tentar sensibilizar as pessoas com uma personagem que é bastante viral, né, viralizável, né? As pessoas adoram compartilhar sobre o Pablo Vittar. Eu não conheço ninguém que está fazendo revisionismo, essas correntes de revisionismo histórico, mas a gente no Truco tem muita vontade de fazer. A gente já viu alguns casos em que a gente gostaria de fazer, a gente ainda encontrou ainda uma maneira muito legal. A gente checou algumas coisas que têm a ver com isso, então se você quiser dar uma olhada no site, que não necessariamente são coisas da história que a pessoa repensou, mas de fato é uma dificuldade que a pessoa costuma partir de um ponto verdadeiro e criar em cima disso. Para você que faz só boatos, é um complicador, porque você não vai publicar se não tiver uma parte de verdade naquilo. Agora, se você publica a verdade, por exemplo, pode ser mais fácil de você checar esse tipo de afirmação, de corrente. Para a gente que tem selos, você mesmo falou que tem até inveja da gente nesse ponto, porque a gente consegue dar uma gradação para a coisa. E abre o leque, né? Porque entre a verdade e a mentira, às vezes tem um monte de Sim, coisa no meio. Às vezes tem coisa que é meia verdade, né? Então, como é que você vai explicar ainda mais isso? em discurso de político, que é o que a gente ainda faz bastante. Tem coisa que é verdade, mas falta contexto. E aí, quando o contexto não está lá, você não consegue entender a informação completamente. Acho que isso é o caso com bastante coisa de história. Ou uma informação que não está totalmente errada, mas exagerou um número. Então, a gente foi muito isso. A gente foi aprendendo com o tempo como fazer com essas frases que não eram nenhuma coisa nem outra. Nas eleições de 2016, a gente tinha os selos que tinham nomes engraçadinhos. Então, tipo, era tá certo, mas espera aí. Não é bem assim. E a gente percebeu que isso confundia, às vezes, as pessoas. As pessoas ficavam, peraí, mas é certo? Mas está certo porque o peraí? Não entendi o peraí. Tipo, as pessoas não entendiam o selo tão rapidamente quanto um verdade ou falso. Então, a gente mudou os selos para ficar mais compreensível e eu acho que está funcionando. A gente tem exagerado, sem contexto, o verdadeiro, o falso, como que é? Eu já esqueci. Contraditório, quando o cara fala uma coisa e depois fala outra. Então, a gente tem agora 8 selos e acho que isso comporta uma variedade maior de coisas que ficam no meio do caminho. Mesmo. Vocês já tiveram que trocar algum selo alguma vez? Boa pergunta. Boa pergunta, obrigado. Me entrevistando. Eu acho que a gente trocou selo umas 2 vezes, né? Por aí. Rolando aqui no ponto eletrônico. Mas qual foi? O editor do Truco vai responder. Mas qual o conteúdo? Oi, gente, tudo bem? Não, a gente trocou, chegou a acontecer uma ou outra vez de trocar selo, mas só se a gente percebe que houve um erro. Se não tem erro, dificilmente a gente vai trocar um selo. Né? Não, porque eu digo isso porque teve uma única vez lá no site, que apareceu uma história dizendo que um jornal lá de Juiz de Fora tinha publicado uma matéria assim: carro capota e 4 pessoas morrem. Carro capota com 4 pessoas e uma mulher, uma agulha assim, como se a mulher não fosse as pessoas, não é isso? É uma coisa assim. E aí eu procurei no site desse jornal e, inclusive, entrei em contato com o pessoal lá do jornal. Eles falaram, não, a notícia é porque não coube quem tirou essa foto aí, não coube aí na foto, mas a notícia completa está aqui no site, dá uma olhada. Carro capota com 4 pessoas e uma mulher morre, uma coisa assim. E aí eu publiquei lá no site, falei, gente, isso aqui é falso, porque a notícia verdadeira está aqui, está completa, tal. E aí um cara que mora lá em Juiz de Fora tirou uma foto do jornal e mandou para mim. Falou, olha, não acredita nesses jornalistas porque eles estão mentindo. E aí eu tive que fazer um erramos ali e explicar direitinho. Então, eu não sei, de repente acontece alguma coisa assim com vocês. Acontece, pode acontecer, mas assim, como a gente tem uma metodologia que é fixa e a gente sempre primeiro pergunta a fonte, depois a gente
retorna a falar com a pessoa que foi checada para falar, ó, a gente achou que sua informação é falsa por tal motivo, assim, brevemente a gente explica. Ah, legal. E a pessoa tem uma segunda chance ainda de se explicar. Então, é muito difícil acontecer um erro, né? A gente teve um erro na eleição municipal, mas porque a fonte oficial, a fonte primária, Sim. por exemplo, mandou um dado errado para a gente, e depois acontece. eles mesmos perceberam e falaram, ó, a gente mandou um dado errado. Ah, mas não foi de má fé deles. Não foi. Aham. Porque nem Sim. era um candidato que tinha a ver com eles. Era um candidato que nem estava assim, entre os primeiros da disputa e tal, um candidato pequeno. Quando o Lula foi... quando surgiu a notícia de que o Lula ia ser ministro da Casa Civil, eu entrei em contato com... alguém de lá respondeu para mim, dizendo que era da assessoria, sei lá, o bagulho todo lá. E falaram que não, que ele não ia ser ministro da Casa Civil. Eu ia publicar isso como se fosse mentira mesmo. Ah, mentira, não vai ser. E na mesma semana ele virou ministro por alguns minutos. Assessor de vez em quando dá um tombinho, né? Já que teve um caso... primeiramente, só em relação a isso, eu acredito que quem faz fact-checking tem muito menos chance de errar do que alguém da mídia tradicional. Acho que por 2 motivos básicos. O primeiro é que o nosso volume de produção de informação é menor em relação, por exemplo, a um grande veículo. E o segundo é porque, de fato, a gente checar uma informação verdadeira com um olhar mais crítico nos dá uma posição mais confortável que diminui as chances de errar. Estava conversando hoje de manhã, acho que a última vez que a gente errou faz mais ou menos uns 3 anos, e foi uma história por causa da assessoria de imprensa também. E tivemos que ter humildade para falar que erramos, e depois eu fiz um textão. Então, sabe por que eu estou perguntando isso? É porque assim, tem grandes veículos de notícia que, quando eles caem numa barrigada, eles dão uma notícia falsa, na versão impressa não dá, mas no site eles tiram do ar. Então, aconteceu lá no site algumas vezes, por exemplo, aquela história de que uma companhia aérea norte-americana ia lançar um avião com com chão de vidro. Olha que interessante. As pessoas nem se ligaram que tem embaixo a área de bagagem, né? Mas tudo bem. Então, o site da revista Galileu publicou essa história como se fosse verdadeira. E era uma brincadeira de 1º de abril de uma agência de viagens lá dos Estados Unidos. Quando a Galileu descobriu que essa história era falsa, ela simplesmente tirou do ar. Mas eu tinha tirado vários prints, então está lá no E-Farsas até hoje. Uma outra história legal também é quando o Papai Papudo morreu. Não sei se vocês conhecem, da família Bozo. Família Bozo é como se fosse a Carreta Furacão de hoje em dia. Carreta Furacão vocês conhecem, né? É quase igual a Carreta Furacão. E aí, quando o Papai Papudo morreu, que era um dos personagens, os jornalistas correram no Google e pegaram a primeira foto que eles viram lá, que é da família Bozo. Só que essa primeira foto é uma montagem. Tem um cara atrás, assim, um cara desdentado, que ele colocou ele no meio da família Bozo. E aí vários sites deram essa notícia da morte do Papai Papudo com essa foto. Então tem o Babado, tem o site da Band, que é parceiro também do E-Farsas, vários outros sites publicando. Eu fui lá e guardei os prints de cada um, porque depois eles simplesmente tiraram aquela foto, colocaram o outro e não falaram nada. Até ano passado teve uma semana que a grande mídia, por assim dizer, podia até pedir música, porque foram uma sequência. Não estou lembrando da terceira, mas eu lembro que em dias seguidos morreu um delegado ligado ao inquérito do Teori Zavascki, e aí de cara a mídia deu que o homem que investigava a morte de Teori foi assassinado. No final do dia, todo mundo teve que corrigir a informação. Desmentiu. No dia seguinte, a mídia deu que o irmão da Suzane von Richthofen tinha sido encontrado na Cracolândia. Quem não é de São Paulo sabe que a Cracolândia fica lá no centro da cidade. Também não foi isso. Ele não foi encontrado na Cracolândia. No dia seguinte, a mídia conseguiu dar uma outra história errada, que eu não estou lembrando agora, mas nessa semana eles se superaram, por assim dizer. Eu acho que para erros a gente tem uma facilidade no truco, que é essa metodologia e de ter fonte. Como vocês fazem muitas coisas que não têm origem, vocês não têm como virar e falar, ó, gente, foi isso aqui mesmo que falaram? Você quer se pronunciar, você quer falar de onde você tirou isso? Então, isso acaba blindando a gente um pouco e facilita para a gente cometer menos erros. A gente dá, como o Maurício falou, 2 chances para a pessoa que falou a coisa se explicar. E quando não tem uma pessoa que falou a coisa, fica muito mais difícil, você tem que ir no caminho inteiro desde o começo. Agora, eu acho que uma coisa legal que você falou, quando a gente erra,
uma parte muito importante é você fazer um textão e admitir que você errou. Isso tem tudo a ver com a nossa credibilidade como checadores, com o que você falou até de como que a gente mantém a nossa isenção na história. Quando a gente erra, a gente dá mais atenção ainda do que quando a gente falou a coisa certa. Então, quando a gente errou alguma coisa no truco, a gente muda o selo. Tá não, pode falar. Não, tá tudo bem. Fala. Quando a gente erra alguma coisa... Ele está assustado até. Quando a gente errou no selo do truco, como o Maurício falou, a gente troca o selo e publica tudo de novo. Assim, a gente dá muita atenção para as pessoas perceberem que aquele selo está errado e que a gente falou uma coisa que estava errada, e por que estava errado, onde estava errado. Explicar muito bem, até mais... como você falou, às vezes a notícia falsa tem mais visibilidade do que a notícia verdadeira. A gente tem o medo de que a checagem anterior, que estava errada, tenha mais visibilidade do que a checagem certa. Então, a gente faz um esforço muito grande para que todo mundo perceba que quando a gente errou, a gente admite o erro, explica por que errou e o que é o certo, como você mesmo comentou. Desculpa, eu estava perguntando o nome do nosso amigo que perguntou sobre credibilidade. Rubinho. Que nem o Rubinho falou, de fato, perpassa esse exercício de falar quando realmente se errou, admitir o erro, e aí vai um exercício de humildade mesmo. Porque as pessoas sabem que se de fato a gente errar, a gente vai se retratar e a gente vai dar a informação certa. Só citando o caso que aconteceu, foi depois do impeachment da Dilma, vou falar rapidinho, e aí começou a circular uma informação que ela tinha sacrificado um cachorro dela. Que ele ia ficar, né? Isso? Que ele ia ficar? Não. Primeiro, se eu não me engano, a Folha deu uma informação que ele ia ficar em Brasília, que ela ia abandonar, mas aí em seguida um outro veículo falou, não, ela não vai abandonar, ela vai matar. Além de ex-presidente, ela é assassina de cães. Aí o que eu fiz? Se eu não me engano, acho que eu estava até aqui no Rio de Janeiro fazendo cobertura de Olimpíada, então estava numa correria danada, foi bem frenético. Liguei para o assessor da ex-presidente. Ele até achou meio estranha a história. Cachorro? Vou ver com ela, né? Aí tá. Eu falei, não, os cachorros. Daí daqui a pouco ele voltou lá. É bem sonoro para se gritar, né, o nome dela. Eu falo, não, ela vai levar uns para Porto Alegre e outros vão para uma tia dela em Minas Gerais. E outros parece que vão para Brasília. Aí, beleza, pronto, tá feito, né? Vamos lá, já falou, tal. Tinha vários cachorros, né? Beleza. Fui lá, fiz o desmentido, tal, apareceu um dia depois. Outros falaram, não, Dilma vai sacrificar o cachorro. Daí eu fui lá, liguei pro cara, daí o cara, não, peraí, eu vou ver de novo. Não sei se ele gritou. Mas ele falou, era esse? Não. Então, esse ele estava muito doente, e aí que a assessoria dela se preocupou em fazer uma postagem explicando todo o contexto da história, que parece que ele não ia aguentar uma viagem para o Sul. E aí, claro, é polêmica. É polêmica a decisão, mas eles se explicaram. Se eles tivessem feito isso desde o começo, não seria tão desastroso. E aconteceu, a gente explicou toda essa história da apuração, se retratou, falou que, olha... Então fica de lição aí, toma cuidado com assessores. Olha, cuidado que tem uma rixa entre jornalista e assessor. E eu queria saber como que funciona a parte colaborativa de vocês. Eu acho que isso é uma coisa muito particular de vocês e tá uma tendência muito grande hoje em dia no jornalismo de ter cada vez mais coisas colaborativas. A gente no Truco não tem uma equipe muito grande, então às vezes a gente vê coisas que a gente gostaria de checar e não consegue. E vocês devem ter esse problema, mas com um grande número de comentários que vão construindo isso para vocês. Como que é? Vocês centralizam em vocês? Ou tem gente que escreve também como colaboradores? Tudo passa por vocês no final? Ou tem uma releitura da coisa? Como que funciona no dia a dia essas colaborações? A minha equipe é grande, contando comigo tem uma pessoa. Não, é brincadeira. A redação final, a checagem, tudo passa por mim. Eu que faço toda a checagem e a redação final e jogo no site. E depois recebo as críticas e os xingamentos e tudo depois. Mas eu tenho um grupo no Facebook muito bacana. Tenho 3 moderadores lá, que é o Reomar Bruno, o Thiago e o Marcelo. Esses 3 caras me dão uma mão assim enorme no grupo. Primeiro, para filtrar as novas perguntas que chegam. As pessoas, eles sabem se já foi publicado ou não. Eles avisam, já está nesse tópico aqui, não precisa abrir de novo.
E segundo, ajudando as pessoas a me ajudar a pesquisar sobre aqueles determinados assuntos. E depois eu consigo, com a ajuda deles também, filtrar o que está sendo mais, que está mais em evidência, que a gente precisa desmentir mesmo, e faço a minha redação e jogo no site. Basicamente é isso. Mas são todos voluntários, ninguém ganha nada. Eu, inclusive, estava falando para ela aqui que o eFarsas, eu trabalhei 8 anos com o eFarsas sem ganhar nada. Agora eu ganhei R$10. Não, brincadeira. Mas assim, o site não ganha dinheiro. Eu queria ganhar esse dinheiro que as pessoas falam que eu estou ganhando do PT, do PSDB e da indústria farmacêutica, mas eu não ganho. E assim, o site sobrevive de publicidade, mas de publicidade de AdSense, que é do Google, então não tem nenhuma empresa particular por trás ajudando o site, entendeu? E as pessoas ajudam assim voluntariamente. Quando eu criei o boatos.org, o objetivo não era ganhar dinheiro, era de fato ter um espaço para poder ter um texto livre, praticar algumas técnicas de internet que eu não vi espaço em outros lugares e também ter um impacto social. Então, assim, o que vem é lucro, né? Não vem muito, a gente tem que trabalhar 8 horas por dia em outro lugar. Eu também trabalho em outra coisa, além do site, né? Mas eu tenho ajuda de pessoas muito valiosas, pessoas ligadas em algum outro momento da trajetória. E aí merecem ser citadas. Tem a Carol Lira, que ela foi estagiária uma época na EBC. E ela é uma amigona, e ela abraça o projeto. Tem a Kiene Becker e tem a Ellen Bezerra, que estudaram comigo no Paraná. Tocaram projetos regionais lá comigo. E também abraçaram o projeto e todo mundo tem outro emprego. Infelizmente, ninguém consegue sobreviver só de desmentir boato na internet. Para além disso, elas têm todo... O texto do boatos.org, ele segue uma linha muito rígida. Eu sou até um pouco chato em relação a isso, porque eu gosto de deixar um padrão no que é escrito no site. E isso dificulta um pouco a colaboração de produção textual. Eu já recebi algumas coisas... Já publiquei algumas coisas legais, mas, de certa forma, eu tive que fazer algumas adaptações. Por exemplo, o título com a hashtag boato, a apresentação do boato, o texto original, os nossos itens que falam do desmentido. Então, tudo isso muito fechado. Em termos de checagem, quem acaba fazendo a checagem no boatos.org é só eu, uma equipe de muitas pessoas, tal qual o Gilmar. E aí, sim, o público me ajuda demais. Tem e-mail que eu recebo que, eu tenho boato X e olha só que maravilha. Isso está aqui, aqui, aqui. Pronto. Aí, nesse caso, eu cito o nome do leitor que eu falo, graças à colaboração do leitor, tal, descobrimos isso, aquilo. Até fomento, se vocês quiserem enviar, envia para mim, não envia para o Gilmar, não. Viu? Pode enviar para mim também. Podem enviar para o Gilmar também, para mim. Porque é muito legal e é legal saber que as pessoas estão se envolvendo e é legal que as pessoas estão sabendo checar a informação. Olha, eu vou dizer, no WhatsApp eu tenho um grupo de, entre aspas, 20 mil colaboradores, que todos os dias eles me mandam informações para serem checadas. Algumas já foram checadas no site, eu ajudo eles. Mas quando eles me mandam uma informação nova com a rapidez, que ela merece ser desmentida, eu me sinto extremamente grato por eles. A gente tem uma última pergunta aqui do público, aí vou passar para a Patrícia encerrar, porque nós estamos com um tempo curto aqui. Fala seu nome para a gente. Oi, boa tarde, sou a Charlotte. Eu queria saber a questão da origem da fonte. Várias vezes vocês mesmos falaram que, para checar uma notícia, vocês foram perguntar para a pessoa citada na notícia, ou assessoria de imprensa dela, seja de um político, de uma empresa e tal. Eu tenho as minhas dúvidas sobre isso, assim, né? Porque tem conflito de interesse. A assessoria de imprensa trabalha com comunicação, vai ter interesse em divulgar certa versão, e vocês são jornalistas que trabalham com informação. Então, até onde se pode confiar, por exemplo, na assessoria de imprensa da Dilma, que vai ter interesse em não falar do cachorro, né? Então, isso, minha dúvida. O exemplo que eu citei é exemplar, desculpem a redundância. Mas, de fato, a gente tem que desconfiar. Só que, em alguns pontos, dá, sim, para verificar com a assessoria de imprensa e ver que ela é legal, principalmente em relação... cruzar, né? Cruzar com outros dados. Cruzar com outros dados. Normalmente, esse contato com a fonte direta, ela vai
quase num passo final da minha apuração, ela passa por outros caminhos antes. Primeiro a gente vê se a gente achou a declaração em algum lugar, se a gente... Por exemplo, um deputado falou alguma coisa, a gente procura notas taquigráficas na Câmara, procura declaração em rede social, etc. Só que não acha lugar nenhum. Ao ponto que também descobre que o texto brotou do WhatsApp. Então, aí a gente já tem temos indícios, temos desconfianças que é falso. Surgiu numa página que já tem um histórico de criar notícias falsas. Né? Nesse caso aí, até não se faz necessário entrar em contato quando a página cria notícia falsa. Ela criou a notícia, ela surgiu, a gente não encontra nenhuma prova, já dá para bater um martelo, ou pelo menos ter uma grande desconfiança que é falsa. Mas sim, eu vou dizer uma coisa, os erros nos ajudam a melhorar. Depois desse caso, eu fiquei muito mais cuidadoso com relação a declarações. Mas, por exemplo, recentemente, quando pintou a condenação em segunda instância do Lula, surgiu um áudio no WhatsApp que seria do cantor Leonardo. Aí ele estava cantando uma música, não lembro da música, mas falava mal do Lula a música. Assim, o cara era uma imitação muito mal feita do Leonardo. O cara não era lá dos mais afinados, quer goste ou não do Leonardo, de fato não era o cantor, ou o Leonardo estava meio alterado. Então, assim, eu tinha total assim, 80% que a história era falsa, mas aí eu precisei para bater o martelo, entrar em contato com a assessoria dele. Não só desmentiu, a assessora bateu, não, esse cara aqui, pelo amor de Deus, não é o Leonardo. Só que não é eu que estou falando que não é o Leonardo, é uma pessoa que convive o dia a dia com ele. Depois disso, o Leonardo ainda falou que vai procurar e processar e blá, 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 etc. Não vai conseguir achar quem gravou, mas pelo menos ele se declarou publicamente em relação a isso. Pra gente, no Truco, a assessoria é sempre o primeiro passo, porque a gente acha que é importante, como a gente checa muito mais coisas que tenham uma assinatura, que tenham um nome de quem fez, a gente acha muito importante avisar a pessoa que ela está sendo checada. Então, esse não é o conclusivo, é o primeiro passo, é avisar, olha, fulano, a gente está checando uma frase que você falou em tal momento, ou que você divulgou em tal lugar. Você quer dizer para a gente de onde você tirou isso? Você tem essa oportunidade de dizer para a gente de onde você tirou isso. Paralelamente, a gente vai procurar outras fontes. E as fontes dificilmente vão ser só uma assessoria de imprensa. Às vezes, tem algum dado que a gente não encontra aberto. Isso é um problema, porque, para a gente, os dados que têm interesse público deveriam ser públicos, eles deveriam estar lá. Não deveria depender de uma assessoria te passar ou não. Não precisaria ser jornalista para ter esse dado. Então, a gente tenta evitar, quando dá de assessoria, a gente fala para a assessoria, não tem um link, não tem um site do governo que tem isso? Ou vocês estão falando de um estudo, você não tem um estudo para me dar, para a gente mostrar qual é o estudo? Então, é uma preocupação de não pegar só o que a assessoria fala, mas até para advogar um pouco por isso. Pressionar os caras, se o dado é importante, ele tem que estar em algum lugar público. Às vezes não dá, às vezes a gente faz o nosso levantamento e fala de onde a gente tirou nossos números e tenta pedir ajuda, assim, olha, gente, se tiver algum erro, claro, a gente vai corrigir, mas nem todos os dados estão públicos ainda. Posso fazer uma pergunta? Claro. Alguma resposta muito bem dada por assessoria já derrubou uma checagem de vocês no início, nessa primeira fase? Eu acho que já, né? Eu acho que quando a gente... Não derrubou, mas virou um verdadeiro, assim. Talvez a gente publica o verdadeiro. Tá. Então não é que derrubou, mas a gente... Foi lá, a pessoa falou, não, eu tirei de tal lugar, foi tal hora, tal lugar. Tudo bem, foi verdade, beleza, verdadeiro. Tá lá. A gente não derruba porque é verdadeiro. Então, isso facilita um pouco que você faz o diferente, você faz só os que são falsos. Mas é isso, tem que não pode confiar só na assessoria. Ele fica mó triste quando é verdade. A gente também fica. Dá trabalho. Já pegou no microfone, ó. Bom, a gente já faltam só 10 minutos só, então acho que a gente pode encerrar. Uma pergunta que a Mariana sugeriu, eu achei muito legal. Qual é o boato favorito de vocês, o mais bizarro, o mais esquisito que vocês ouviram? E eu quero a história inteira, eu quero saber, tudo que você sabe sobre o boato, por que ele foi mentira, por que ele era boato. A ideia inicial do E-Farsas é de pegar as coisas bizarras que apareceram na internet e tal. E uma vez apareceu um vídeo de um cara enchendo um bote inflável, enchendo com a boca. Olha só. Enchendo, pá. E, de repente, o filho dele pula em cima do bote e a cabeça dele explode, porque dá uma pressão e a cabeça dele explode.
E eu fiquei dias, noites, sem dormir, pensando, coitado desse homem, esse homem morreu, que pena, que dó. E depois de um tempo, depois de mais de um ano, é que eu descobri que esse vídeo, na verdade, era um viral para uma agência de publicidade lá de Londres. O cara queria lançar um viral bacana. Naquela época nem tinha tanta essa história de viralizar e marketing de guerrilha e tal. E ele lançou esse vídeo e no finalzinho ele coloca lá o link da agência dele. Só que alguém foi lá e tirou o finzinho do vídeo e espalhou como se aquilo fosse verdade. Lógico, era um boneco e tal, mas ficou muito bem feito. E essa é uma das histórias bem bizarras assim que eu lembro, que eu fiquei muito tempo atormentado com esse vídeo, mas era uma brincadeira. Existem algumas histórias tão bizarras que é difícil acreditar que as pessoas de fato chegam a crer que a história é real. Eu vou citar um exemplo que é bem prosaico, ele envolve o Facebook. É um aviso, e até hoje vocês talvez possam encontrar por aí, porque ele vai e volta. É uma mensagem... Eu deveria ler a mensagem inteira porque ela é maravilhosa, mas eu vou dar um resumo na mensagem. Eu falo, atenção, pessoas. Além dos hackers, agora surgiu uma nova ameaça no Facebook. Eu estou dando uma modificada, mas é basicamente isso. Estão postando vídeos pornográficos invisíveis na sua timeline. Cuidado. E as pessoas compartilhavam isso, falavam, meu Deus, estão compartilhando os vídeos pornográficos invisíveis na sua timeline. Mas aí, se o vídeo é invisível... Qual o problema? Qual o problema? A minha timeline estava cheia, inclusive, desse Publica aí, ué. Tá bom, mas eu falei que encerrar, quero mais uma pergunta. Vocês falaram os favoritos de vocês. Quais são os hits do site? Quais são os boatos que vocês têm mais acessos? E se tem nomes que vocês sabem que, esse nome aqui vai bombar, vai ter muito acesso? Pablo Vittar. Olha, Pablo Vittar é uma das vítimas aí de boatos, porque ele está em alta, né? Como a gente falou aqui, o assunto que está em alta é sempre a ferramenta, matéria-prima para fake news, né? Notícia de saúde também, a respeito do que a gente falou aqui também, muito de tome esse comprimidinho. Aquela época que teve aquela história do comprimidinho a pílula do câncer. Nossa, eu fui atacado no site lá. Teve um rapaz que comentou lá que tomara que Deus me dê um câncer. Olha só, para eu ver como é que é ruim, para eu parar de falar mal da pílula do rapaz. Quando, na verdade, ele não inventou a pílula do câncer, ele inventou uma maneira de sintetizar a fenil, não sei das quantas lá, propalaminina, mas é uma substância que, inclusive, você pode até comprar. Nos Estados Unidos você tem um comprimido de fenil, mas o que ele patenteou foi uma forma de sintetizar essa substância, que ela faz é evidenciar o câncer, mas acabou se descobrindo que essa pesquisa estava errada. Então, a grande questão nesse boato da pílula do câncer é que o Congresso chegou a fazer pressão para que ela fosse medicamento. E eu acredito, eu não tenho um dado concreto em relação a isso, mas eu creio que não são todos os políticos do Congresso que são médicos, né, para conseguir dar opinião em relação a uma pílula que cura câncer. E aí as pessoas deixam de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando com esse remédio que supostamente curaria o câncer, que na verdade não dava em nada. Ele tentou passar a maneira de sintetizar isso para outras entidades, tentar replicar esse experimento, mas só funcionava quando ele estava perto. Ele falava que não, quando os outros cientistas tentavam replicar o experimento dele, não dava certo. E ele falava, não, só funciona quando eu estou perto. Então, eu não sei que tipo de ciência que era essa que ele usava. Mas isso foi uma das coisas que pegou bastante no site. E até hoje, assunto de saúde, política e Pablo Vittar é o que mais bate lá no site e é certeza que viraliza mesmo. Olha, eu juro que eu tentei puxar pela memória qual foi o maior hit. Eu acho que eu tenho algumas coisas de anos que tiveram os textos. 2014, apesar das eleições, foi uma teoria da conspiração que falava que o Brasil tinha vendido a Copa para a Alemanha. Não, e primeiro o Brasil tinha comprado a Copa. Primeiro tinha comprado, mas aí revendeu por um preço... Como ele estava jogando muito mal, o pessoal viu que o Brasil não ia ganhar, então depois mudou o boato que ele teria vendido. E aí era um texto que depois até virou piada na internet, depois que era assinado por um Gunter Schweitzer, e aí descobriu que era simplesmente uma pessoa que, lá pelos idos de 98, quando tinha outro boato
fato de que o Brasil tinha vendido a Copa, França. ele compartilhou, ele repassou um e-mail com a assinatura corporativa dele, e aí ele virou o cara da Central Globo de Jornalismo. Começa assim, para quem não sabe, começa assim, se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de Iraná, vocês ficariam enojados. É assim, maravilhoso. Vou fazer até uma propaganda, não conheço pessoas, mas tem até uma página no Facebook com esse nome. É bem divertida para quem busca um humor aí. Teve outras em outros anos, teve essa dos raios cósmicos, que, como ela sempre vai e volta, acaba dando muito acesso. Tem uma história de um filme que se retrataria Jesus gay. E aí criou-se uma primeira versão desse filme, que na verdade nunca existiu, era uma peça de teatro que se apresentou por um período muito curto nos Estados Unidos, nunca virou filme, e depois criaram uma versão que o filme teria como diretor Jean Willis. E ele estava escondendo o filme. Olha só, imagina que você vai fazer um filme e vai esconder para ninguém ver. Ele tá com a lei Rouanet. Filme invisível, né? E eu creio que favorito, e aí nem passa pelo número de pessoas, mas tem uma história que é interessante, que é muito parecida com aquela da senhora do Guarujá que acabou morrendo por causa de um boato. Começou a pintar, e esse boato sempre vai e volta, mas eu pelo menos sinto que eu devo ter ajudado de alguma forma. Sempre pinto uma história com uma foto de uma mulher de Campo Grande, que ela e o marido, ou aparecem os dois nas fotos, seriam sequestradoras de crianças que vieram do Paraguai, o casal do Paraguai que sequestra crianças. Eu vou contar a história desse boato, só para ter ideia de como é que nasce uma história falsa. Essa mulher teve um problema muito grave na família. O ex-marido dela foi acusado de abuso sexual da enteada. Depois que se separaram, ela deu parte e o cara sumiu. A polícia compartilhou a foto procurando o cara, só que a única foto que eles tinham do cara era do casal. E aí, claro, eles borraram o rosto dela, só que alguém pegou essa foto que a polícia compartilhou e transformou na foto do casal paraguaio que rouba crianças. E tirou a marca, conseguiram a foto dela e aí ficou exposto o rosto. A vida dessa mulher se transformou. Ela disse que ela parou de trabalhar, só saía na rua com o irmão dela. Ela mudou a cor do cabelo, fez várias coisas, e ela contou que uma vez ela estava na farmácia, e aí uma mulher começou a cochichar pro dono da farmácia. Aquela ali é sequestrador de crianças. Só que o dono da farmácia conhecia ela. Daí o dono da farmácia, não, é mentira, essa aí eu conheço. Ou seja, o desmentido do bots.org, de certa forma, ajudou ela, porque ela tinha uma prova que ela não era sequestradora. Então, o texto não circulou tanto. Vou dizer que, talvez, a gente já fez 2.500 desmentidos em 5 anos. Eu creio que ele não deve ter entrado entre os 1.000 mais acessados, mas, em termos de satisfação pessoal, é uma história que eu sempre levo. Favoritas dos caçadores de boatos. Gente, a gente já está em cima da hora, né, Mari? Então, eu acho que eu vou encerrar. Se vocês quiserem verificar depois, a gente tem o vídeo que vai entrar no final na página da agência pública, que a gente conversa, faz meio que um resumo do que a gente falou. Entra também um texto sobre o que a gente está conversando aqui, as perguntas do público, os principais assuntos que a gente conversou. Entrem nas páginas de todos nós, por favor, gente, mandem os boatos para eles. E sempre que vocês quiserem colaborar com o Truco também, somos todos ouvidos. E é isso, acho que é isso. Agradecer a presença de todo mundo aqui. Valeu, acabou. Quem for estudante, quiser o certificado, você pode pegar ali no final do salão com a Gabriela.